descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts. Boa noite a todos. Boa noite, Robertinha. Boa noite. Já temos um monte de gente se manifestando no chat. Mesmo? Vocês viram? Aí, ó. E eu acho que existem pessoas aqui fazendo referência à alusão à cor camarão de alguém, talvez? Não, talvez. Mas boa noite, então, meu amigo Alexandre. Como é que o senhor está? Tudo em paz aí? Tudo em paz na cidadezinha que tem o seu microclima muito bem regulado? Só que não? Não. Aqui não tem como alguém ficar bem. É impossível. Mas a gente só o capeta. Arpeto, né? Até o capeta fugiria daqui. É que a gente... Foda mesmo. E me perdoem, mas eu, anos atrás, apelidei a cidade que o Alexandre mora de Sovaco de Deus, porque transpira, a cidade transpira. Bom, gente, obrigado. Aqui não chove, né? Eu costumo falar isso. Aqui não chove, é o céu suando, né? Exatamente. Cai aquele pinguinho morno em você. Assim. Você fica até pensando, nossa, eu vou tomar uma chuvinha para me refrescar. Não. Capaz de você se cozinhar. E aí, camarãozinho gente, ao bafo. Boa noite a todos. Obrigado por aqueles que estão aqui pela primeira vez, que vieram através da divulgação que o nosso convidado, Léo Lousada, fez nas redes sociais. Obrigado àqueles que também já estão aqui, que acompanham a gente, como o Seraf, companheiro aqui de longa data das nossas lives. Sejam todos muito bem-vindos ao Defining Ghosts. Para aqueles que pisam pela primeira vez nesse terreno, nós somos dois amigos de infância, eu e o Alexandre. Roberta veio grudada no doce depois, mas somos amigos e a nossa proposta, até comentando agora há pouco com o Léo, não deixa de ter uma origem muito parecida com o que o conhecimento da humanidade fez como primeiro passo há 10 anos atrás, de principalmente ser uma forma de dois amigos, na verdade 3 amigos, porque Roberto também fez parte e faz parte desse grupo, de registrar assuntos que são dos nossos interesses, né? Alexandre tem uma visão voltada à filosofia, à ciência, eu um pouco mais à espiritualidade, a ordens iniciáticas. Roberto é uma estudante de cabala, e aqui a ideia é sempre que a gente construa para nós esse conteúdo. Então, já falei para o Léo hoje, terei, né, um grande prazer no futuro de saber e ver esse episódio aqui, essa live de novo, saber que tenho ele registrado aqui conosco, alguém que der a mim de grande valor. Sem mais babação de ovo, eu chamo agora para participar dessa live nossa de terça-feira o querido Léo Lousada. Léo, seja muito bem-vindo ao Defining Ghosts. Muito obrigado, cara. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Você viu que o pessoal aí tá me sacaneando, né? Me chamando de siriguejo, porque eles já sabiam que eu tô meio vermelho. É para você, então. São os meus alunos engraçadinhos aí do fim de semana, que já viram que eu tava desse jeito, já sabiam que eu ia chegar aqui na vermelhidão hoje. Mas tô vivo, segui os conselhos da Xuxa, tomei um banho de Monange, estou aqui hoje pronto para nossa conversa. Legal. Ótimo. Léo, então, mais uma vez bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E sem muita demora, pessoal, só dando algumas orientações aqui, aqueles que quiserem fazer perguntas ao Léo, a nós, fiquem à vontade, coloquem aqui no chat, que a gente vai marcando, e lá no meio da live a gente começa a soltar algumas das perguntas de vocês, tá bom? E, Léo, assim como a gente estava conversando ali antes de entrarmos na live, como a gente acaba usando o conhecimento da humanidade como uma referência, e depois do que você falou mais ainda, né, de como surgiu o conhecimento de uma forma assim a unir duas pessoas, dois amigos, e falarem sobre aquilo que gostam, né, e que gostavam, e a gente também nesse sentido,
Tudo bem que a gente pode pensar que durante esses longos anos de vida, vocês tiveram que fazer algumas alterações, mas no primeiro dia que vocês pensaram, tá, vamos colocar algum conteúdo dentro do conhecimento da humanidade, vocês tinham assim noção de o que seria e essa necessidade da recorrência, né? Ou seja, em algum momento já lá no início passou por vocês algum apagão de criatividade? Ou não, vocês tiveram já um caminho bom para percorrer assim, sem muita preocupação? Cara, no início, como não tinha... A gente estava conversando isso antes, né? Como a gente não tinha nenhuma referência para se pegar, né? Não tinha da onde olhar e falar, vamos fazer daquele jeito ali mais diferente. Então, a gente não sabia onde a gente estava pisando. Mas a gente tinha duas vontades assim, muito grandes. A primeira era contar essas coisas de espiritualidade, de religião, de ocultismo, para a galera que não tinha acesso a isso. E a segunda era principalmente quebrar preconceitos. E aí, eu acho que esse negócio de quebrar preconceito foi um negócio que ajudou muito a gente, porque a gente está falando de 2014, né? Então, em 2014... Hoje em dia não existe mais preconceito religioso no Brasil. Hoje em dia a gente vive num paraíso de testemunha de Jeová. Mas imagina que em 2014 isso era muito pior. As pessoas tinham menos acesso ainda à informação. A gente não tinha um YouTube tão divulgado. A gente não tinha redes como Instagram, TikTok, essas coisas. Então, para você conseguir explicar para uma pessoa que era Umbanda e quebrar aquele preconceito do que é Umbanda, a gente tinha que explicar muito bem. E tinha que trazer um conteúdo que fosse bem embasado, que explicasse de onde a coisa vinha. E mesmo assim, né, até hoje, a gente sabe que isso ainda é difícil. Mas acho que isso ajudou muito a gente a passar muitos anos sem ter um bloqueio criativo, vamos dizer assim. Porque sempre tinha alguma coisa assim, pô, o pessoal tem preconceito com o tarô. Vamos falar do tarô? Aí você começa a falar de tarô, você tem um monte de coisa para falar do tarô. Ah, vamos falar de ordem iniciática? Putz, aí você tem um monte de ordem iniciática. Ah, vamos falar de religiões? Putz, aí você tem um monte de religiões. Então a gente teve sempre muito acesso a essas coisas que ajudaram a gente a ir quebrando preconceito. Então explicar muito bem o que era Umbanda, explicar o que era o Candomblé, explicar o que era o judaísmo, explicar o que é o islamismo, o hinduísmo. Essas coisas acabavam também se desdobrando em outros temas. Então acho que isso ajudou. Mas, claro, que tiveram alguns momentos que a gente parou, e principalmente quando a internet de tempos em tempos ela muda o comportamento, né? Ah, não vamos mais consumir, a galera não quer mais consumir conteúdo desse jeito, quer consumir daquele. Como é que a gente faz, então? Então, a gente teve que passar também por alguns ajustes ao longo do tempo. Né? Não deu para ser sempre do mesmo jeito. E aí, quem acompanha, acho que desde o primeiro vídeo, vai lembrar de todas as mudanças que a gente fez no canal, né? No começo mais sério, mais parado, aí eu comecei a falar pro Bruno, eu vou soltar as minhas piadas que eu solto, e eu falava assim para ele, eu vou ser na câmera o que eu sou fora dela também, e se alguém me encontrar na rua, não vai achar estranho, então eu vou sair fazendo piada, e aí acho que esse humor que a gente trouxe também o Bruno sempre foi super bem humorado, então esse humor acho que ajudou também a gente conseguir fazer as coisas ficarem mais leves. E isso ajudou a ir abrindo caminhos aí e assuntos. A gente teve ali alguns momentos que teve que mudar a linguagem, mudar um pouco algumas coisas, mas, enfim, o canal segue firme e forte aí, né? Então, já foram 10 anos aí de canal, né? E uma coisa que você falou que foi muito importante para nós. Eu já tinha trabalhado com mídia, né? Eu trabalhei em agência de publicidade, uma época lá no começo da minha carreira. E aí, quando a gente começou o canal, eu virei pro Bruno e falei assim, olha, por que a Globo tem mais audiência que o SBT? Ah, vá. Aí ele falou, eu falei, tem. Ofendeu o Roberto. Você ofendeu o Roberto. Peraí, Roberto, peraí. A Roberto trabalhou no SBT, não foi? Eu sou SBTista, eu sou SBTista. Mas aí o seu ex-patrão, ele adorava mudar a grade de programação toda hora. Não, e a gente sempre quis ser, hoje eu não trabalho mais lá, sem querer te cortar só, sendo breve, sempre foi muito claro o posicionamento dele. Ele nunca quis ser a liderança, era sempre o segundo. Então tá tudo bem. Mas continua, por favor, Léo, desculpa. Não, mas imagina. Mas uma coisa que eu aprendi na agência, que a Globo fazia muito bem, era manter
aquela coisa da grade, você saber que você ia ligar tal dia, tal horário, e o programa estava lá passando. Então a gente fez isso, a gente quis criar essa recorrência. E, e vou te falar, tinha dia que eu queria dormir, eu estava doente, o Bruno, sei lá, estava com algum problema. A gente não estava com cabeça para gravar, mas sentava, gravava e falava, não, o vídeo tem que sair. Então a gente fez isso por 10 anos, né? A gente teve alguns poucos períodos assim de férias, Natal, Ano Novo, que às vezes, em alguns anos, nem foram todos, que a gente deixou de publicar vídeo, mas em geral, todas as semanas que o canal existiu, a gente fez essa recorrência. Então, isso é importante. Acho que o público também percebe que você tem que você é sério, que você tem um profissionalismo, que você tem uma maturidade, que você tem o que entregar, o que falar. E cara, eu brinco, né? Ficar 10 anos na internet falando sem ser cancelado, eu acho que o YouTube tinha que mandar uma plaquinha para cada comunicador desse, porque olha, cara, é difícil, viu? É bem difícil. E ao invés de ser uma plaquinha de 1 milhão de inscritos, seria de 1 milhão de dias sem ser cancelado. Coisa assim, né? Porque... nos dias atuais, acho que é bem isso, né? Mas eu acho que lá no começo, em 2014, se fosse como é hoje em dia, vocês seriam provavelmente cancelados por uma outra ordem vigente, né? Que é aquela que você estava falando. Aquilo ali é bem verdadeiro mesmo. Naquela época, né? Você via até notícia no jornal ali. Quando tinha treta de evangélico com católico, era pastor que chutava imagem de santa, era cheio disso. Era um bandista que era atacado na frente da igreja evangélica, tinha pareciam as academias de Curitiba dos anos 90. E o Rio de Janeiro, um pouco mais atrás, com o jiu-jitsu. Um invadia vamos dizer, o centro do outro e queria, vamos chamar pra porrada e vamos lá. Naquela época se cancelava desse jeito, você estava protegido. Agora, hoje em dia, se tivesse aquela mesma mentalidade, era capaz de você pegar e falar um conteúdo desse tipo aí e tesourarem. É provável, e acho que isso faz parte do amadurecimento também, de quando você está comunicando, né? Você entendendo como é que as coisas vão e tomar certos cuidados. E às vezes você está gravando um vídeo e você está gravando sozinho, né? Gravando ali muitas vezes pela sua lente ali, do que você estudou, do que você está vendo. E muitas coisas, às vezes, quando você está falando, elas parecem muito óbvias para você mesmo. Mas não são para as pessoas que estão ouvindo. Boa. Então, já teve várias vezes que eu falei coisa em vídeo que depois eu tive que gravar um vídeo explicando aquilo de uma maneira mais expandida, porque eu falei, bom, isso aqui gerou, né, uma polêmica, um mal entendimento, então agora eu preciso destrinchar isso melhor para explicar isso melhor, né? Teve um assunto que virou polêmico uma vez, cara. Eu estava falando sobre o nascimento da Umbanda aqui no Brasil, né? É uma religião brasileira. Ela tem a matriz africana, mas é inegável que ela nasceu aqui e que ela tem influência de uma série de coisas que acontecem aqui. E tem gente que não consegue aceitar isso. Não consegue aceitar que, cara, o Brasil é um caldeirão cultural e que é difícil você não ver influência do catolicismo dentro da Umbanda. Não à toa, você vai em muito terreiro que você vai ver Jesus lá no centro do altar, né, no lugar de Oxalá. Tem gente que fala, não, isso é um absurdo, porque os escravos eles faziam isso para não ser perseguidos. Faziam, mas não todos. Tinham escravos que realmente se cristianizaram. Aí, né, enfim, a gente sabe como é que era a conversão, né? Não era na conversa, olha aqui, meu Deus, é bonitinho. A gente sabe que a coisa não era bem assim. Mas eles se cristianizaram em algum nível. Então, muitos deles começaram eles mesmos a criarem os terreiros dessa forma. Mas esse é um assunto que causa uma baita polêmica. Tipo, gravar um vídeo explicando isso melhor, trazendo fonte. Cara, a gente tem escritor antiquíssimo. A gente tem Tatá Tancredo falando de Cabalá dentro da Umbanda. E tem um bandista hoje que torce o nariz quando fala de Cabalá na Umbanda. Isso é um absurdo, isso não tem nada a ver. Pô, mas o Tatá Tancredo escreveu um livro lá 70 anos atrás já falando disso, sabe? Aí você traz a fonte, aí a galera, veja bem, não sei o quê. Então isso tem influência, tipo né? Uma coisa sempre vai ter influência na outra. E acho que o legal de ter canais como o seu e como o nosso também é não ter uma verdade absoluta. Né? Eu acho que essa coisa da verdade absoluta, eu sou o dono da verdade, a bola é minha e eu jogo, se você me contrariar, a gente não brinca mais. É que começa a problematizar tudo.
Né? Então, E e ainda acho que mais tem que ter um espaço para poder conversar e se discutir lógico. sobre, né? E ainda, Roberto, ainda mais a Umbanda aqui no Brasil, que se você visitar em um mês 10 terreiros, você vai ver 10 giras diferentes. Super, super. Não tem um super. dogma, né? Não tem um livro que diz como tem que ser feito. O dogma religioso não está preso num livro. Então você tem uma religião que ela vai se reinventando. É viva, tem coisa né? que é questionável, viva. ela é viva. Tem coisa que é questionável? Tem. Tem umas invenções aí que a galera faz de vez em quando que são questionáveis. Mas acho que tudo dentro ali da tradição, que respeita o cerne da tradição, faz parte dessa construção da religião viva, né? Concordo. E é como de cada forma também se manifesta dentro de si, né? Então, assim, se daquela maneira fala contigo e te mobiliza para praticar a sua fé daquele jeito, tudo bem, né? Eu já também tive em terreiro aqui em Curitiba que no meio do culto para o culto e aí entram macas e começa a fazer um trabalho de reiki. Uhum. Também é uma outra, é um pouco para minha origem, que é também de família de umbanda, de terreiro mesmo, de chão batido, é um pouco estranho, mas eu também respeito, né? A minha visão lembra muito da ancestralidade. Eu lembro de olhar com 4, 5 anos de idade, que são as minhas primeiras memórias, de olhar minha mãe incorporada e meu pai cambone dela, e para mim aquilo era tão natural que aquela preta velha era uma tia-avó, uma avó minha. Aquela manifestação era tão comum naquele meu meio familiar que era mais um parente meu. Então, como isso se manifesta para cada um, né? Então, hoje não ver isso é que para mim é estranho, mas não deixo de respeitar. Mas e outra, só para comentar, a gente vem de um episódio que a gente abordou o Malleus Maleficarum, né? O martelo das feiticeiras, e num formato de live também. Então a gente percebeu que durante a live, enquanto a gente tratava de alguns aspectos da Inquisição, a gente às vezes era a leitura que era feita para quem chegava naquele momento era a de que estávamos falando do Malleus, de coisas do Malleus, que não tinha a ver porque não era uma prática escrita no livro, mas nós estávamos falando do período histórico e não do que naquele momento estava do livro. Então essas confusões para depois às vezes arrumar, nós somos pequenos ainda, isso certamente não nos interfere tanto, mas se tivéssemos o tamanho de vocês, certamente daqui a pouco ia chover críticas, porque a gente estava descontextualizando o livro e tudo mais. Então, o que você falou fica muito claro em outras proporções, bem menores do que para o conhecimento da humanidade, mas é um cenário bastante real, né? E, Léo, ainda falando lá do início do conhecimento da humanidade, né? Eu já vi você falando no próprio canal, mas também em outros podcasts, de qual era a tua origem ali, da espiritualidade para você, o Bruno falando também para ele, né, do quanto ele citou já mais de uma vez, o quanto aquilo foi mágico para ele, no sentido dele conhecer a Umbanda, né, de ele participar daquilo. Você tendo uma origem bastante, no início, católica, né, se eu não me engano, depois foi para o kardecismo, espírita primeiro, né? Isso. E aí vieram as ordens iniciáticas com um processo que talvez não, certamente ampliou, porque dentro das ordens a gente acaba estudando também outras filosofias, as outras visões de espiritualidade. Isso trouxe um leque maior de possibilidades para vocês trabalharem, né? Nesse primeiro momento ainda de conteúdo, vocês chegaram a trabalhar com uma visão assim, olha, nós vamos trabalhar nesses 30 primeiros dias aqui com esses temas, ou as coisas acabaram fluindo? Não, o que a gente vai fazer essa semana? Essa semana a gente vai falar sobre Umbanda e kardecismo, e aí só fluía, ou vocês chegavam a parar para escrever? Ou era a linha editorial, né? Isso, me faltou esse termo. A gente queria, no início, a gente tinha uma linha. A gente queria começar a falar de locais sagrados, de templos, para explicar para as pessoas o que eram esses locais sagrados, por que eles tinham se tornado sagrados,
quais que eram as teorias históricas e as teorias esotéricas para aquilo tudo. Então a gente caminhou no começo com isso, e aí quando a gente definiu o que era um lugar sagrado, o que era um templo, aí a gente começou a entrar nas religiões, para definir então quem que usava aqueles lugares sagrados e aqueles templos. Então isso foi bastante tempo no canal, de mostrar o que eram as religiões, o que eram esses lugares sagrados, e aí as religiões foram abrindo outras vertentes, de falar, olha, agora a gente está falando de, sei lá, de Telema, vamos aproveitar e já começar a falar de hermetismo. Então esses assuntos começaram a vir muito ligados a isso. A gente, na época, isso foi muito engraçado, lá para 2016, a gente inventou um negócio que era pílulas de conhecimento, que hoje são os Reels, ou os Shorts. A gente fazia vídeos ali de 1 minuto, 1 minuto e meio para trazer um conteúdo. E olha que coisa maluca, na época isso não deu certo. A galera não queria vídeo curto, não gostava de vídeo curto. Então os vídeos não eram tão vistos. Aí quem via comentava assim, não, você tem que explicar melhor esse assunto, faz um vídeo longo sobre isso. Então a gente aí tinha que pegar, às vezes, assuntos que eram pequenos, sei lá, eu lembro de um vídeo desse até hoje. A gente fez um pílula de conhecimento daquele templo que tem na Índia, onde a galera dá leite para os ratos. Então você tem que entrar descalço, chegar até o templo, aquela história toda. Cara, aquilo ali é um conteúdo de 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Para só contar curiosidade. Não, a galera queria a história inteira. Então nós tivemos que gravar um vídeo contando mais ou menos o que era aquilo, por que funcionava daquele jeito, em que lugar que era, como é que você entrava no templo. Isso deu para nós ali uma linha, vamos dizer assim, editorial na época, porque não só seguia o que a gente queria falar, mas também porque as pessoas pediam muito. Faz isso, fala daquilo, fala dessa religião, fala daquela coisa. Então a gente ficou muito tempo indo por esse caminho. E aí chegou num momento ali também que a gente olhou e falou assim, pô, tá legal, a gente tá falando de tudo que a gente gosta e tudo, mas vamos começar agora a falar de algumas coisas também que tem mais a ver com a gente. Porque o canal, até certo ponto, ele também ele era muito informativo. Isso aqui é o hinduísmo. Não tô falando pra você acreditar ou não, eu só tô te contando o que é. Isso aqui é a cientologia. Não estou dizendo para você ficar amigo do Tom Cruise e ir lá para a cientologia. Só estou falando para você que é isso aqui. Não estou defendendo. Só que chegou um período na internet que foi muito, muito engraçado ali. Foi 2019, 2020. A galera começou a não conseguir mais separar isso. Então, se eu gravava um vídeo falando sobre Umbanda, automaticamente eu era um bandista. Se eu gravava um vídeo sobre Telema, automaticamente eu era telemita. As pessoas não conseguiam mais separar isso. Quando a gente começou a perceber isso, a gente começou a gravar conteúdos mais voltados até para nós mesmos. Para falar, olha, eu faço isso e dentro do que eu faço, então é isso. E esses conteúdos deram muito certo também, né? Das pessoas ouvirem um pouco do que a gente acha ou entende. Hoje isso ainda é um problema, cara. Eu lembro que esses dias eu dei uma entrevista, eu estava contando uma história do túmulo de Jesus na Índia, cara, que não fui eu que inventei. Eu só estava contando, eu fui na Índia, e lá na Índia tem um grupo de muçulmanos que diz que num lugar chamado Rosabal tem o túmulo de Jesus. Cara, as pessoas que assistiram, muitas, claro, entenderam, mas as pessoas religiosas assistiram aquilo, eles começaram a me chamar de herege, que eu me queimar na fogueira, me apedrejar, como se eu estivesse inventando uma história que existe lá na Índia há séculos. Então, hoje é muito difícil, as pessoas não... esse grande público que consome conteúdo na internet, tá tudo tão polarizado, e essa polarização, ela está criando grupos de identificação de ideias tão fortes. E esses grupos, eles vêm com o pacote pronto, ele te dá o pacote, para ser de esquerda, você tem que ser desse jeito aqui. E para ser de direita, você tem que ser desse jeito aqui. As pessoas, elas compram o pacote inteiro, elas não se questionam daquilo, de onde está vindo e por quê. E aí, se aquilo está dentro do pacote delas, aquilo cria a identidade delas. Então, se alguém está falando alguma coisa que é diferente da crença dela, automaticamente essa pessoa acredita nas coisas do outro grupo, logo ela é uma pessoa do outro grupo. Então, ela está falando isso para defender um pensamento do outro grupo. As pessoas... Cara, eu vejo filósofos, cara, como Karnal, Clóvis de Barros, Pondé, que de vez em quando eles exprimem uma opinião política, né? É muito difícil a pessoa não exprimir.
Mas, em geral, os conteúdos que eles estão passando são conteúdos mais neutros. Eles estão trazendo, falando assim, olha, Sócrates falou tal coisa. Esse Sócrates era um comunista, esse Sócrates era não sei o quê. Cara, e o cara só está contando o que um cara que veio lá na Grécia, quando nem existia comunismo, falou. É a vontade de protestar, né? Total, e também a vontade de pertencer tanto àquele grupo, que se alguém está ouvindo uma pessoa falar diferente de mim, num canal, com voz, não, essa pessoa tem que ser calada, ela não pode falar uma coisa que vai contra a minha crença. Então, hoje a gente tem visto muito que os conteúdos que a gente publica, eles são conteúdos, volte e meia alguém escreve lá, sabia que o Léo era de esquerda, sabia que o Léo era de direita. Eu nunca no canal manifestei nenhuma posição política de esquerda ou de direita nesse sentido. E também ninguém nunca me perguntou. As pessoas só vão lá e falam, é isso e aquilo, baseado justamente num texto que eu estou falando relativo a um assunto. Eu tenho um programa de filosofia aqui numa rádio em São Paulo, né? Que vira programa lá no canal. E, cara, eu estou falando, às vezes, de filósofo. E se tem um filósofo que o pensamento dele está mais alinhado com a esquerda e com a direita, eu só estou contando o que o cara fala e o que o cara faz. Então, isso cara, acho que são lições que a gente vai aprendendo, né? E vai tentando também entregar um conteúdo mais sério, mais organizado. E aí, você olha lá e vai falar, bom, vai ter o grupo lá que vai sempre chiar, reclamar, e deixa eles chiarem e reclamarem, que também não dá para agradar todo mundo, né? Não. Mas eu acho que a gente acaba fazendo um movimento totalmente inverso atualmente do que era feito lá pela década de 90, por exemplo. Né? Enquanto a gente aprendia algumas coisas até na escola que não era simplesmente um viés. O teu professor estava te ensinando alguma coisa, de fato. Sim, hoje em dia, até para o cara ensinar numa faculdade ou dentro do ensino médio, ele já está pisando em vieses. As pessoas estão vendo, e isso representa uma regressão da humanidade, que retorna ao tempo exatamente dos dogmas, né? Já se restabeleceram novas heresias, né? A gente passou a agir como um bando de fanáticos. A gente não, eu não faço isso, mas é o que você acaba vendo, né? E parece para elas assim que, principalmente uma geração, eu não vou nem comentar qual seria a geração em diante, parece que elas passam a abominar a história da própria humanidade. Né? Como se tudo que tivesse feito era uma coisa terrível e abominável, tentando transformar tempestivo o passado, né, de uma forma totalmente absurda e descabida para qualquer pessoa que estude história, e vira essa loucura, né, que você perde o rumo e perde noção da realidade, que as pessoas... A linguagem para elas atinge um patamar que é psicótico. Total. É uma coisa assim bizarra. E se for pensar na própria história da filosofia mesmo, o que permitiu o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, né? É exatamente que eles não tinham uma religião ou dogmas para seguir. Foi isso, diferentemente de qualquer outro povo que existia na mesma época na humanidade, e eles pegaram e trocavam conhecimento com os egípcios, com até na Índia e outros países do Oriente, que lá era uma religião, e religiões que estabeleciam tipos de dogmas que limitavam o que você podia pensar. A Grécia não tinha limites, você podia pensar o que você quisesse, falar o que quisesse, e assim é que surgiu lá isso tudo. E a gente está fazendo o caminho inverso, parece. É uma coisa muito bizarra o que acontece atualmente. Assim. A gente tem uma profusão de informação, né, cara? A gente estava conversando antes, e a gente estava conversando sobre trabalhar na área de TI também, né? E estava falando para o Luciano, que a gente trabalha nessa área também e tudo. E quando eu tive na sede da Microsoft em 2020, pouco antes da pandemia estourar, tava lá uma cidadezinha lá de Redmond, lá do lado de Seattle, lá, e tava assistindo uma palestra do chefe de pesquisa mundial da Microsoft, que é um brasileiro, que é o Rico Malvar.
ele é um senhorzinho já, mas o cara é um crânio, assim, uma cabeça impressionante. Ele tava dando uma palestra, assim, para uma sala ali que tava, tipo, 20 brasileiros, cara. Eu tava me sentindo o máximo de estar ali vendo aquele cara. Ele tava contando várias coisas, e uma das coisas que ele falou, que me assustou ali na época, foi falar assim, cara, a gente processa hoje, através dos nossos servidores aqui da Microsoft, mais informação por segundo do que a humanidade gerou de informação até a década de 50 do século passado. Pai amado. Olha o quanto, por segundo. Por segundo. Agora, o que é... Aí ele falou assim, só que talvez eu tenha usado a palavra errada, porque não é informação, são dados. Para virar uma informação, a gente precisa passar esses dados por uma peneira. Só que o que está acontecendo no mundo de hoje é que não tem uma peneira mais tão grande para passar tudo isso. E aí tudo sai de qualquer jeito na internet, de qualquer jeito. Né? Exato. E aí, cara, o ser humano, vou pegar até um gancho do que o Ale falou. Quando a filosofia nasce, não existe um dogma religioso. Existe a mitologia, que são as histórias, as lendas. E os filósofos olham para aquilo e falam assim, peraí, isso aí não deve ser bem assim que aconteceu. Deixa eu tentar entender o porquê que isso nasceu. Os caras começam a observar o mundo natural. Chegaram ali em umas cavernas ali na Grécia, que tem no sul da Grécia, eles acharam esqueletos pequenos de uma espécie de elefante que vivia ali, olhavam para aquilo, tinha um buraco no meio do crânio, aqui vivia um cíclope. Porque eles não viam mais aqueles elefantes ali. E aí aquilo gerou a mitologia. Até que alguém viu um elefante, viu um crânio de elefante e falou, não, gente, isso aqui era um elefante. Os filósofos, então, eles nascem com uma investigação da natureza, mas de uma maneira muito séria, né? De pensar, de refletir, de passar a famosa peneira, né? Nas informações para ver como é que elas vão ser. Hoje em dia não dá tempo. E aí, hoje, as pessoas elas querem acreditar naquilo que é confortável para elas. Tirar alguém de uma posição de crença estabelecida e cristalizada e tentar quebrar isso para que essa pessoa abra a cabeça dela para pensar o mundo e começar a construir o próprio conhecimento, né? E não simplesmente um pertencimento a um grupo que nem questiona o que aquele grupo entrega, é muito difícil hoje em dia. As pessoas estão cada vez mais se fanatizando porque elas têm uma necessidade de, primeiro, se proteger desse excesso de informação, porque ele também pode ser prejudicial, né? Você começa a receber, e você não consegue mais processar tanta coisa, e ao mesmo tempo, já que você está protegido dentro de um grupo, você tem um senso de pertencimento. Se vier alguém de fora falando uma coisa diferente, você tem um grupo inteiro para tacar pedra naquela pessoa junto com você. Então você recebe apoio. Porque hoje a maioria das pessoas não consegue mais argumentar. Não, então, já que ela não consegue argumentar, não consegue sentar e ter um diálogo argumentativo, de ouvir, aprender a ouvir, e aí responder depois que ouviu. Aí, como você não consegue, você fala assim, eu não sei argumentar. Já que eu não sei argumentar, se alguém vier me xingar, o meu grupo vai lá e apedreja a pessoa. É um comportamento de gangue, né, cara? A gente... Exato. Nós aqui que temos essa faixa de... Menos a Roberta, que deve estar na faixa ali dos 30, mas a gente já está quase nos 50, os rapazes aí nos 50. A gente lembra quando a gente era criança que cidades que a gente vivia aqui no Brasil eram cheias de gangues. E era gangue de molecada, não sei o que, era um negócio que se inspirava nas gangues americanas. Aí, cara, hoje a gangue é na internet. E hoje a briga de rua com pau e pedra é o xingamento, é o hate, cara. A galera não consegue lidar com isso. Eu gosto muito de trabalhar magia como filosofia, justamente porque quebra essas cristalizações, você vai desconstruindo o sujeito às vezes fica meio perdido, chora em posição fetal, mas quando ele se renova, ele acorda e ele fala, nossa, eu estou muito melhor agora. E aí eu acho que é um caminho que pelo menos eu escolhi para mim, e é um caminho que eu cada vez tenho deixado até mais claro no canal, né? Mais aberto esse lado magista, porque era uma coisa que no começo do canal eu não falava muito. E eu ia perguntar isso. Se isso você escolheu lá no começo, ou se isso foi se desenvolvendo no decorrer do canal? Se você foi se descobrindo magista, você já sabia, ou você queria? Como eu entrei na primeira ordem iniciática na minha adolescência, eu já estou nesse caminho há muito tempo. Quando a gente começou o canal, eu nunca quis deixar isso claro. Eu sempre tinha dentro de mim que se eu falasse isso no começo, naquela época,
podia ser que as pessoas não entendessem o que era isso. Então a gente queria preparar o caminho também, para se um dia a gente quisesse falar, a gente poderia falar. Então começar a quebrar os preconceitos com religião, com cultismo, com magia, desconstruir algumas imagens também do universo mágico, que eram muito associadas a coisas de fantasia. Então, isso tudo era muito importante para a gente. Quando a gente conseguiu desconstruir isso bem, e o nosso público ficou um público... Pô, eu tenho muito orgulho do público do canal. É um público educado, é um público que entra no chat lá do canal para fazer pergunta legal pro entrevistado. Raramente tem alguém falando besteira lá. Então, assim, é um canal de quase 600 mil pessoas que quando o pessoal entra no chat, o pessoal entra para aprender. E isso eu acho que é fruto e reflexo do que a gente construiu ao longo do tempo. Então hoje Virou eu posso chegar... Virou uma comunidade, né, Léo? Virou uma comunidade, né? Total, cara. E uma comunidade que se entende. Tanto é que quando a gente fecha essas viagens para Egito, Índia, Salem, a galera que se encontra no grupo, tem muita gente que fala assim, puta, eu odeio viajar em grupo, nossa, viajar em grupo é um saco, aquelas excursões de agência de viagem em grupo. Só que quando a galera chega e todo mundo percebe que todo mundo tem os mesmos interesses, que tem um ponto central que é o canal, que é o conteúdo do canal, as pessoas, cara, a maioria da galera que viajou junto é amigo hoje de viajar junto para outros lugares, para ir um na casa do outro, cria um laço forte, porque também são pessoas que estão buscando algum tipo de conteúdo que possam conversar com outras pessoas. Então, essa comunidade que a gente criou é uma comunidade que hoje, quando eu falo, fiz parte de tal ordem, fui para tal lugar, fiz tal coisa, aconteceu tal coisa. Tinha a época que a gente contava os causos no canal. Pô, aqueles causos ali que a gente estava contando tinha acontecido comigo, alguns com o Bruno, era com a gente, sempre foi. Mas na época não dava ainda para falar tão abertamente. Aí depois, com o tempo, a gente começou a falar, aí brincar, tem um amigo meu que aconteceu tal coisa. E aí a gente começou a sentir que aquele público é um público que abraçava isso, já era um público que tinha um preconceito quebrado, já não ia ter preconceito com esse tipo de coisa, e aí começou a caber dentro do canal falar desses assuntos e a gente abrir mais a nossa vida pessoal. Tanto é que tinha muita gente que até, sei lá, até recentemente não sabia que eu era ocultista. Então tem gente que fala assim, mas o Léo, não sei o que lá, e aí eu comecei a falar disso mais abertamente, e a galera que me conhece da antiga já me trombou em um monte de lugar, né? A gente falou de alguns aqui nos bastidores. O Lord A estudou comigo na faculdade, lá na década de 90. O Deldeb e eu, a gente já fez parte de ordem iniciática desde 2000 e pouco, né? 2006, 2008, essas coisas. Então, essas pessoas que também estão por aí, a gente se encontrava antes nos lugares. E eu só não falava. E aí, quando eu comecei a falar, acho que abriu mais isso também. Hoje a magia é um tema já que não é mais tabu dentro do canal, né? Porque até porque você não é estereotipado, né? Você é uma figura... E não só estereótipo, assim, né? Mas tem essa questão. Eu acho que você está falando de pessoas aqui que também, como o Deldébio, né? Que também construiu essa referência. E o que é legal é que cada um... você no início com o Bruno, né, ao longo desses 10 anos, mas conseguiram trazer a identidade de vocês, né? Deldébio com a dele, vocês, há menos tempo, mas eu gosto muito do Vignoli também, acho um cara sensacional. Queridaço. Nossa, uma participação incrível dele aqui. E cada um cria o seu espaço, né? Cria a forma de contar a sua história. E isso dá originalidade, né? As pessoas querem sentir isso, né? E o que eu vejo muita leveza no que o conhecimento da humanidade traz é que, assim, vocês... Se a gente for falar de ordens iniciáticas, a gente vai falar de tradição, de erudição, e que às vezes vem um pouco recheada daquelas questões de, assim... Isso não é para todos, isso é para alguns, isso não mexa com isso. Né? Aquelas coisas sempre muito mais proibitivo, e eu não estou dizendo que precisa ser de outra forma, mas às vezes não aproxima tanto quanto deveria por conta do medo que talvez cause, mesmo para aqueles que com vontade queiram descobrir de uma forma correta o que aquilo significa. Né? E aí é que o que eu vejo é essa leveza que vocês também tratam, né? Vocês criaram esse ambiente de trazer esse tipo de conteúdo com uma leveza
que é até o que eu ia comentar logo em seguida, que é essa leveza que faz hoje vocês aproveitarem, faz você hoje principalmente, né, aproveitar esse caminho para falar abertamente e tratar de talvez de um outro caminho que vocês criaram para o conhecimento da humanidade, que é levar esse conhecimento de uma outra forma, né, uma forma mais, vamos chamar assim, formal, mais clássica, de escola, né, de ordem. Não deixa de ser também talvez uma extensão disso as próprias viagens que vão ilustrar talvez aquilo que vocês trazem no canal e através dos cursos e das ordens também, né? Então vocês foram se organizando e essa leveza foi levando vocês a uma identidade de extrapolar o que o YouTube pode entregar para nós aqui enquanto quem assiste, mas levar conhecimento, cultura e informação pelos cursos, né? Vocês encontraram esse outro caminho pela leveza que vocês entregam, né? O que você entrega hoje, né? Cara, eu acho que isso é importante, trazer um pouco de leveza para esse assunto, né? De vez em quando tinha umas pessoas que não entendiam muito bem, a gente brincava, você está desrespeitando. Não, a gente não está desrespeitando, a gente está trazendo um pouco de leveza. Eu tive sorte de ter muitos professores no meio cultista e todos eles eram muito bem-humorados. Eu lembro principalmente dos rabinos que me iniciaram nas tradições de Kabbalah, que eram muito piadistas, faziam muita piada, inclusive com a Kabbalah, com o judeu, com eles mesmos. E eu aprendi a ver essa espiritualidade como uma coisa muito sadia, até para não ficar uma coisa fanática, né, que se sente ofendida e que vai querer matar alguém por causa disso, sabe? Acho que essa leveza ela tem que ser passada, acho que de várias formas. Acho que eu sempre me preocupei com algumas coisas no canal para passar essa leveza. Primeiro, de ser bem-humorado, de falar com humor, de brincar, fazer piada, não querendo desrespeitar a coisa, mas fazendo piada, às vezes, com algumas histórias absurdas, né? Que toda religião vai ter uma história ali que é muito absurda. Quando você faz a graça com isso, você traz para a pessoa raciocinar o quanto aquilo pode ser absurdo, né? Se fosse feito no mundo real e não num livro religioso. E, ao mesmo tempo, eu acho que trazer uma leveza de pegar um gancho do que a Roberta falou, de quebrar estereótipos, sabe? De, ocultista tem que viver trancado numa caverna, fazendo, sei lá, tomando café o dia inteiro, estudando só livros de satanismo e luciferianismo. Imagina que o ocultista vai trabalhar em TI. Né? Não, mas aí, desculpa, eu vou ter que interromper. O Alexandre tem um episódio nosso. Eu queria que você pudesse replicar para o Léo, Ali, aquele teu comentário de computador, lembra? Que virou até um corte aqui do canal. Sim, mas não existe nada mais místico do que um computador, embora a gente considere aquilo tecnologia. Mas é verdade. Né? Porque é a coisa que os fenômenos que se manifestam através do computador são inexplicáveis. Embora ele tenha sido todo montado por um ser humano e programado pelo ser humano, né? O cara tá lá, de repente não funciona. Não funciona, você chama o técnico, vem o técnico chega perto, ele funcionou. É bruxaria. Você não fez absolutamente nada, só a presença, o magnetismo da presença do técnico, o computador já fala, e daí dá até para pensar que o negócio, ele já é inteligente naturalmente. Porque ele faz a hora que ele quer. Não é nem bem do jeito que ele está programado, né? E dá uma vergonha, né, cara? Você chama o técnico na sua casa, esse negócio não funciona, o cara vai lá, chega perto, o negócio liga sozinho, funciona. Mas que filho da mãe, fazendo passar essa vergonha. Né? E às vezes o computador tá lá, sem fazer o que você quer, aí você vai lá, reinicia, volta tudo como se nada tivesse acontecendo. Eu também acho que o TI é o novo misticismo. Tem os mistérios que estão dentro do computador ali, ó. Super. E nisso fora o fato de que a própria programação, né? O cara tá digitando um código lá, ele tem... Como quiseram Python, alguma coisa, né? Python, por exemplo, a linguagem inteira. Um livro desse tamanho, a Bíblia do Python. E o cara tá simplesmente replicando o que tá ali, repetindo aqueles códigos como fórmulas mágicas, e ele não tem ideia de como que foi feito o que está ali no livro. É o mais fácil ainda, né? É o mais acessível. E eu acho isso muito mágico mesmo.
Eu costumo falar bastante que, para mim, magia é uma linguagem. Então, ela é uma construção de um pensamento filosófico, você expressa através de uma linguagem. Cara, quando você olha para a programação, é a mesma coisa. Você está pegando uma ideia, algo que está ali no plano das ideias, você está criando um código, uma linguagem, que, de repente, aquilo que é um monte de números, letras e sinais, pum, vira um aplicativo que você paga a conta de luz do mês ali na sua casa. Cara, isso é muito mágico, né? Muito mágico. Acho que a gente às vezes a gente às vezes esquece como é que essas coisas são feitas, né? Que elas são criadas numa cabeça, que elas são codificadas numa linguagem, que isso gera um produto que traz uma mudança de realidade, que isso basicamente é a definição do que é magia, né? Então, a gente está vendo magia o tempo todo, né? O tempo todo. Você está cozinhando, você está fazendo magia, você está fazendo alquimia. Você pega um ingrediente, outro ingrediente, o terceiro ingrediente, eureka. Vira lá um negócio absurdo. Magia. Bruxaria. Isso é tão real, né? Porque você está mobilizando coisas já existentes para algo, né? Eu tenho o poder do processamento, do armazenamento, e eu tenho uma linguagem que vai usar isso de uma forma distinta cada vez que eu programo ela para alguma coisa. Mas ela, por si só, não existe, né? Se eu não fiz aquela composição ali, né? A IA é uma coisa muito mágica, se você for ver. Inclusive, se você for pensar que atualmente, né, querem dizer que ela pode ter uma consciência, né? Então, o que seria essa consciência, né? Fenomenologicamente, de onde vem tudo isso, né? O mesmo tipo de consciência da gente e tal, ela acaba manifestando coisas da nossa vida como se fosse, né? É muito mágico isso também. Você vê aquele negócio funcionando, depois você colocar um monte de código ali. Que a galera fala, não é magia, é tecnologia. Não é magia também. Você conversar com a inteligência artificial já é uma bizarrice, né? Esses dias veio um casal de amigos aqui em casa, e aí eu descobri que a minha cachorra gosta de pepino. E aí eu pego falando, né? Eu descobri que a Julieta agora gosta de pepino. Será que cachorro pode comer pepino? Alguém falou, pergunta aí pro ChatGPT. Eu liguei, ChatGPT. E aí, beleza? Oi, Roberta, tudo bom com você? Hoje eu não tô muito bem, não. Aí eles ficaram olhando assim, falou, mas que merda é essa que você tá fazendo? Eu falei, estou conversando com o ChatGPT. Falou, não, você realmente está conversando como se fosse uma pessoa. E aí foi lá respondendo, enfim. O que é isso? É bruxaria, né? Aí até o nível de consciência, Lê, já não sei. Mas eu não duvidaria. Mas tem um negócio engraçado que é lá eu também trabalho com tecnologia, como eu estava falando para o Léo ali, e muitas ferramentas que o colaborador da empresa utiliza hoje para as interações são chatbots, com algum nível de inteligência artificial generativa por trás. E aí eu estava trabalhando num projeto desse nível, de um chatbot, e minha primeira vez com esse tipo de projeto, quando eu não descubro que a empresa guarda os registros de pessoas que xingam e brigam e tem uma DR com o chatbot. Boa. Dispensam suas frustrações em cima de uma inteligência artificial. Olha, eu vou falar que em alguns momentos eu entendo essas pessoas, viu? Super. Eu já discuti com a Alexa aqui em casa algumas vezes. Acende a luz, ela começa a tocar, sei lá, Jesus Luz. E aí você fala, não era isso que eu queria. Aí às vezes dá uma discussão aqui, eu e ela, viu? Eu gostaria muito que a Alexia... Quando a gente vê, a gente está discutindo com uma máquina. Então, né, sei lá, se os nossos avós vissem isso hoje, se eles viessem aqui só para dar uma espiada na gente, vissem isso, o que eles iriam falar? Eles não sabem o que é tecnologia, eles iam falar que era bruxaria. Total. Com toda certeza. Com toda certeza. Olha, até vem uma pergunta interessante aqui da Nathalie, ó. Será que a magia, assim como a tecnologia, um dia poderá ser explicada com a ciência? Eu acho que tem muitos aspectos da magia que já começaram a entrar no mundo científico, né? O pessoal às vezes fala assim, a ciência explicou isso aqui não é mais magia. Não, a ciência quis se apoderar daquilo, né? Ela fez isso com a alquimia, quando ela começou
a querer chamar de química, ela fez isso com a física, né? Enfim, a gente tem uma série ali de ciências que antigamente eram feitas por cientistas naturais, muitos deles magistas, né? A gente tem aí Paracelso, um cara que está completamente ligado à alquimia e, consequentemente, à química, batizou o zinco, enfim, toda a parte fitoterápica ali que Paracelso desenvolveu. A gente tem o próprio Isaac Newton, que é pai da física clássica moderna, que era um alquimista, era um Rosa Cruz. Isso é fato, está documentado. A galera achou agora recentemente os escritos do diário dele, ele tentando fazer a pedra filosofal, né, através da alquimia. Então, assim, eu acho que assim, a ciência, ela vai lá, ela pega o negócio e fala assim, agora a gente explicou, porque agora é ciência, agora é replicável no laboratório. Mas da magia isso sempre foi replicável no laboratório, principalmente quando você está, por exemplo, na alquimia. Então o fato da ciência falar assim, não, agora eu expliquei, então agora não é mais magia, agora é ciência, é uma forma que eles encontraram de roubar o conhecimento para dentro da academia de uma maneira de falar, agora ó, não é mais... porque muitos acadêmicos eles acham que magia é superstição, é algo que é sobrenatural. Quando, na verdade, quem estuda magia mesmo sabe que a magia funciona dentro das leis naturais, ela não tem nada a ver com superstição. O mago, em geral, ele é um estudioso. Então, eu acho que muitas coisas da magia já foram explicadas pela ciência e não deixaram, pelo menos para mim, não deixaram de continuar sendo mágicas, porque é uma forma de mudar a realidade através do intento humano. Então, eu acho que com o tempo isso vai se tornando mais comum. Mas, talvez a melhor resposta para essa pergunta seja: para o magista, não importa. Na verdade, o magista nem se propõe a querer que isso aconteça, porque se a gente colocar magia numa categoria que quer ser ciência, ela automaticamente vai ser transformada em pseudociência. Olha aí o que algumas escolas de psicologia passam, né? Psicologia analítica, a junguiana, né? Quantas vezes eu não vejo cientistas dando entrevista e falando isso é pseudociência. Mas a cognitiva, comportamental não é porque é observável. Beleza, mas e as outras? Não dão resultado? Caramba, quantas milhões de pessoas no mundo fazem terapia e não tem resultado? Então, não cabe no método científico, não é ciência. Acho que a magia ela nem quer. Mas eu acho que agora... Acho que agora ainda a ciência ela está tendo que dar o braço a torcer, né? Porque toda a precisão que ela julgava, pelo menos era o que era propalado, né? Não, a ciência tá, porque veja, com a nossa tecnologia a gente faz tal coisa com determinada precisão e tudo mais. Não é uma precisão do modo como se a ciência tivesse realmente todo o domínio daquilo que está acontecendo, porque tem uma coisa que sempre acontece no mundo que a ciência não explica, né? Muitos filósofos se debateram contra o tema e continua prejudicando a exatidão de muita coisa que acontece no mundo, excepcionalmente na física quântica, que é a aleatoriedade. A aleatoriedade atrapalha tudo no final das contas, porque daí eles passam a tentar fazer uma divisão do macro e do micro. Como se... Não, o macro não influencia no micro, o micro não... Como assim? Você só anda por cima de alguma coisa no mundo graças ao micro. Não é graças ao macro, é força eletromagnética. Você não toca absolutamente nada. Nada se toca no universo. E isso acontece no nível quântico, eletromagnético. Então você cria aquela falsa ideia que é a mesma daquele professor no ensino médio falava assim: se você pegar um canhão e botar ele no ângulo de 45 graus, com tanta força aqui de início, o projétil que pesa tanto vai atingir o maior alcance possível e você consegue prever que ele vai cair em tal lugar. Dá um tiro com a porra do canhão na realidade e vê se esse cálculo funciona alguma vez, e se você atirar eles 5 vezes que seja, alguma das vezes ele cai no mesmo lugar. Não cai. Né? Então há uma pretensão, eu acho, da ciência, sempre. Né? Mas muito o que se fez da ciência virou esse cientificismo de hoje em dia que quer se arrogar no direito de dizer o que é e o que não é. E não transforma as coisas num sentido realmente como sobrenatural ou paranormal, por exemplo. É uma negação
ontológica, na verdade, o que eles fazem. Eles querem dizer que porque eu não explico, não existe. Mesmo que a porra aconteça ali na frente dele. O fenômeno tá ali, ele viu, ele julga os próprios olhos e não o fenômeno. Que é uma coisa que os ocultistas não faziam. Eles observavam tudo, inclusive tudo que a ciência despreza, né? E tentavam encaixar isso tudo dentro de uma teoria. É mais completo e com método que a própria ciência, né, nesse ritmo quer se arrogar no direito de dizer. Uma coisa que tem acontecido que é muito interessante eu trabalhei, né? Tô falando agora para vocês que eu trabalhei com TI, né? Mas comecei a trabalhar nessa área de 2018 para cá. Antes eu trabalhei na área de educação e trabalhei no meio acadêmico. Cheguei a trabalhar no MEC um tempo. Trabalhei muito no meio acadêmico científico ali durante muito tempo. E claro, você tem pessoas dentro do meio acadêmico científico que estão querendo realmente aprender, pesquisar. E tem gente que, não, isso aqui, não vou nem olhar para isso, que isso aqui não é pseudociência, não interessa, não sei o quê. Mas uma coisa que eu tenho observado hoje, dentro de algumas universidades, dentro do meio acadêmico, é que a galera ficou tão fechada no meio acadêmico que agora estão tendo que trazer gente de fora para falar de experiências. Então, por exemplo, não faz muito tempo, eu estava numa universidade aqui de São Paulo e estava tendo uma como é que eu posso chamar? Não era um congresso, era um dia de palestras ali que os professores da universidade estavam dando, relativas à antropologia. E estavam falando muito de construção de pensamento mágico através da antropologia. Só que um monte de acadêmico que nunca participou de um ritual na vida. E só que eles começaram a perceber isso. E eles começaram a trazer pessoas que têm uma vida acadêmica, mas que também tiveram a vivência de ir lá num ritual, de entrar em transe, de entrar em estado alterado de consciência. Porque é muito fácil, muito rápido falar assim, entrou em estado alterado de consciência porque o cérebro foi lá e soltou tal hormônio ou foi induzido por tal substância. Só que sem viver aquilo, você não sabe o que pode acontecer. A gente tem os estudos que aconteceram no século passado com o LSD, como uma forma de colocar, né, não a forma de droga, mas a forma de colocar o ser humano em estado alterado de consciência para ver o que vinha daquilo ali, com resultados muito interessantes na época. E que a academia começou a jogar isso de canto. Só que agora, eles estão falando de coisas que eles não vivem. E eu vi isso, né? Eu posso falar, estava lá dentro vendo isso. Só que isso tá ficando capenga. Que você publica um estudo para falar do ritual de um povo, você nem conhece o povo, você nem fez o ritual, quem é você para falar isso? Né? Você está fazendo uma vivência religiosa através de uma vivência de ABNT? Não dá, né? Então, eles começaram a chamar agora as pessoas e pessoas normalmente acadêmicos, que produzem também conteúdo científico, falando, olha, é isso, o ritual é isso, ele funciona desse jeito, eu senti tal coisa, e aí você consegue enriquecer o debate. Então é bom de ver que tem pessoas hoje abrindo isso dentro da academia, principalmente chamando professores convidados para falar de assuntos como esse, porque senão a gente estava perdido. A gente ia ficar numa academia fechada, e do outro lado os magistas também fechados, e hoje a gente não tem talvez tanto acesso quanto alguns magistas tinham na antiguidade, de poder... Na antiguidade que eu digo, você não tão longe, mas de poder ter um laboratório dentro de casa, para ir testando as coisas. Hoje a gente mal tem tempo de conseguir, sabe, fazer o mínimo para a gente ter uma vida decente, tá sempre trabalhando e produzindo e não sei o quê. Esses caras tinham tempo de observar as coisas, de observar os... Pô, trabalhar com alquimia, você tem que tirar tintura, às vezes, de uma erva, você está mexendo com espagiria, demorar 3, 4, 5, 6 meses para você conseguir o que você precisa. Quem é que faz isso hoje em dia? São raras as pessoas que fazem. Então, como é que você vai explicar na academia o que é um processo alquímico se você não passou 6 meses dentro de um processo alquímico produzindo uma tintura? Para você entender que aquilo não é só o processo químico que está acontecendo, ou físico. Aquilo que está acontecendo é um processo de mudança da realidade da pessoa que está passando por aquilo. E aí, como é que você fala disso se você não passou por isso? Porque tal estudioso lá observou
os povos ou não sei quem fazendo tal coisa. Cara, vive o negócio, sente, você vai ver que a coisa não é bem do jeito que você julga de fora, né? Isso é algo que eu torço muito para se espalhar essa tendência, porque é difícil, né? Você vê, eu já li uns trabalhos científicos, tinha uma época que era muito moda publicar trabalho científico para bater na astrologia. E aí eu acho super válido trazer a astrologia para dentro da academia e avaliar a astrologia. Mas eu li os trabalhos científicos e tinham erros de metodologia bizarros. Então, assim, a pessoa aplicava a metodologia científica, mas ela não aplicava a metodologia que a astrologia se propõe. Então, ou seja, você deturpa o que é o conhecimento, o resultado não chega, e aí, então, não funciona. Eu li dezenas de trabalhos sobre isso, em língua portuguesa, em língua inglesa, todos eles trazendo a astrologia de uma maneira infantil e imatura. O único livro que eu li decente da área é um livro que chama Astrological Files, que foi produzido pelo Gunther Sachs, que é dono da Sachs, que faz as embreagens para moto. Ele era casado com a Brigitte Bardot, ela era louca por astrologia, e ele contratou um instituto para fazer uma pesquisa sobre astrologia e publicou um livro. Ele nem acreditava em astrologia, e nem sei se ele acreditou depois do livro. Mas o livro ele é muito interessante, porque ele era amigo de um soberano da Europa, eu não lembro se era da Áustria ou da Suíça lá, e ele conseguiu os dados da população inteira do país, e ele conseguiu usar isso no projeto dele. Tem lá umas forçadas estatísticas no livro? Tem. Eu não vou dizer que é a perfeição, que o cara, que não teve os cientistas lá no meio que não deram uma forçada. Tem. Mas tem muita coisa lá que é muito interessante. E isso muitas vezes é desconsiderado. Mas duas pessoas que nasceram no mesmo momento, não sei o quê, gêmeos na mesma casa, com a mesma família, e têm personalidades diferentes. Aí você vai ver, não bate a astrologia. Esse é o tipo de comentário de quem não entende a astrologia, de quem não conhece. E é um dos comentários que eu mais ouço, às vezes, no meio acadêmico. Não entende que você tem potenciais, que dependendo da criação, mesmo que seja a mesma. Eu tenho 2 irmãos, cara, as personalidades dos 3 são diferentes. Criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe. A gente tem, inclusive, valores que são diferentes, mesmo criados na mesma família. Então, entender que existem potenciais, que dependendo de como for a criação, que esses potenciais podem ir para um lado e para o outro, e que mesmo quando você cria gêmeos, existe uma diferenciação de tratamento, porque às vezes um gêmeo fez um negócio errado, o outro não naquele dia, o jeito que você brigou com aquela criança naquela hora pode ter criado nela um ponto de formação de caráter nela diferente do outro, que não recebeu a bronca naquele dia. Não existe criação igual nem para gêmeos, porque você está sempre tratando as crianças de maneira diferente, cada uma está fazendo uma coisa diferente uma hora, você está conduzindo, educando de formas diferentes, mesmo que as personalidades sejam muito parecidas. E outra, né, Léo, até a questão deles quererem, por necessidade, se distinguirem, né? Porque chega a ser um fardo para o gêmeo ser igual ao outro. Então ele também vai buscar uma identidade à parte que distingua ele, que se você não vai distingui-lo pelo que ele aparenta, mas pela atitude dele. Então ele vai naturalmente buscar se diferenciar do outro. Então é o como o meio interage com ele e o como ele responde a esse meio, querendo ser um indivíduo, né? Não ser o outro e não ser comparado a um outro, né? Exato, cara. É isso. Eu acho que falta um pouco de boa vontade. E também falta... aliás, não falta. Sobra preconceito no meio acadêmico. A gente acha que o meio acadêmico... A gente fala, não, a ciência, assim, a ciência enquanto conceito, enquanto método científico, ela funciona muito bem. Mas, na prática, é politicagem, é um monte de gente querendo pesquisar coisa que não tem financiamento... É um que atropela o outro no meio acadêmico para que aquilo não saia. É um medo de falar assim, eu vou estudar astrologia e você ser banido do meio acadêmico. Então, assim, se você transforma certos assuntos em tabu dentro do meio acadêmico, você não consegue produzir um conteúdo científico. Né? A gente viveu uma época de um tabu na Idade Média que a Terra era plana. Se alguém não fosse lá pelo meio acadêmico, pelo meio científico pesquisar e pegar e falar, não é, a Terra é redonda, e aí vira um fato. Tudo bem que de vez em quando aparece uns terraplanistas aí, mas
vira um fato que é investigável e é fácil de ver e está lá. Agora, se você não leva a sério algo, estuda e publica um trabalho decente sobre algo, você não pode dizer que aquele algo existe ou não existe. Você tem que partir da premissa, se você é um cientista, você está investigando, você tem que estar aberto, no mínimo, a investigar. Eu sempre falo, né? Acho que o Ale que gosta aí de filosofia, cara, o ceticismo, ele não é uma não crença. O ceticismo é, eu não vou acreditar nisso até que eu tenha dados suficientes. Então, deixa eu pesquisar. O ceticismo, ele é uma dúvida razoável, ele é uma investigação saudável. Ele não é uma descrença automática pela coisa. Ah, eu sou cético com relação à astrologia. Tá bom, você já estudou? Não. Você já leu algum trabalho acadêmico que destrói a astrologia? A maioria das respostas é não. Ou quando li, vi lá o cara que pegou os signos. Falei, mas ele levou isso em conta? Não, não levou. Então tem um erro de metodologia. Se você está analisando uma metodologia, você tem que olhar para ela e ver se aquela metodologia, do jeito que ela se propõe, ela realmente se aplica. Só que você tem que pegar ela na totalidade. Então é muito comum a gente ver esses céticos, eu sou cético, eu sou cético, eu sou cético. Só que, na verdade, esse cético, ele não é um cético. Ele é um fanático religioso, só que da ciência. Ele é um fanático cientista. Ele fala, eu não acredito nisso. Mas você vai investigar? Não, não vou, porque não tem base para isso. Então, tá bom. Então, continuando acreditando. Né? Se a gente fosse viver nessa, a gente talvez até hoje tivesse com o pensamento da igreja de que a Terra era plana, de que o Sol girava em torno da Terra. Né? Se a gente não se dispõe alguém a ir lá e olhar e ver se tem alguma coisa diferente, talvez a gente vivesse ainda num mundo atrasado lá atrás, né? Com certeza. Boa. A gente ficou até mudo, né? Porque não porque é um tapa na cara, porque é exatamente isso. Eu acho que várias vezes a gente tentou falar isso de outras maneiras, mas faltou clareza. Você validou muito do que a gente vem falando aqui, a visão do Alexandre. Exatamente. E o meu silêncio foi porque eu estava apontando para os dois aqui offline. Eu falei, olha o puta corte, e não que a gente trabalhe com corte, mas essa a gente não faz corte mesmo, a gente nem para fazer isso, mas se fosse para fazer, que tava um corte perfeito do que você falou. Sim. Dessa questão do fanatismo religioso do cientista, né? É isso, é uma crença que para ele serve, mas para o outro não equivale, né? Louco isso. E Léo, eu queria que você pudesse trazer pra gente aqui... Mas deixa eu só explicar. É porque a gente tem preguiça de assistir os nossos próprios vídeos, sabia? Vocês tinham isso? Ou não? A gente fica com preguiça. Daí a gente sabe que tem o momento do corte, mas eu vou ter que assistir tudo de novo. Tanto que eu tô anotando ali a hora agora. Cara, a gente... Não, a preguiça não. Mas eu vou contar um segredo aqui que eu acho que eu nunca confessei. Eu odeio assistir os meus vídeos de novo. Eu odeio me ver falando. Mas não é nem por preguiça. Eu não gosto de me ver falando no vídeo. Eu falo, eu não acredito que eu falei isso. Ai, caramba. Acho que eu não falei. Podia ter falado melhor. Aí eu não vejo. Exato. Ai, as caretas. Ai, não sei o quê. Total. Ai, tão vermelho, parecido siriguejo. Mas eu meio... E ele, assim, voltando àquele ponto, né, até para a gente dar caminho para o que a gente vinha conversando, quando você falou, a gente falou dessa liberdade, dessa autonomia que vocês tiveram de falar de vocês mesmos, de você falar de você mesmo, e aí teve um determinado momento que vocês conseguiram imaginar que esse nível de liberdade vocês poderiam levar algo a mais para essa audiência de vocês, como foi o caso dos cursos, que eu acho que surgiram primeiro eles do que as próprias viagens, né? Foi. As viagens, quando a gente criou o canal, uma das primeiras coisas que a gente falou assim, cara, se um dia esse canal chegar, sei lá, em 100 mil inscritos, né? Era um sonho distante, tipo, ganhar na Mega Sena naquele momento. A gente podia começar a fazer umas viagens, né? Levar a galera para viajar com a gente. Então, essa ideia das viagens, ela era uma ideia que ela meio que nasceu junto com o canal, assim. A gente demorou para conseguir colocar isso em prática, porque a gente queria criar um público que realmente se tem segurança. Mas
a gente passou por esse período de chegar num ponto e falar assim, pô, legal, o canal tá solidificado, a galera assiste, tem um baita público, e o Bruno, acho que primeiro, ele chegou... Acho que o Bruno teve essa vontade desde que ele montou o canal. Ele queria viver do canal. Eu não quero mais trabalhar como psicólogo, ele trabalhava numa empresa de recrutamento, ele estava numa época que ele estava fazendo o pós dele de acupuntura, então ele estava querendo ir mais para essa área, da acupuntura e o canal. E aí chegou num momento que a gente falou, pô, o canal tá virando, mas como é que a gente continua e tenta ficar só com o canal? E aí a ideia dos cursos acabou saindo meio que natural nessa época. Vamos fazer os cursos, aproveitar. A gente começa com cursos. O meu primeiro curso que eu gravei foi de simbologia, então uma coisa que tem muito a ver com a semiótica. Depois eu fui contar um de história da magia, que é um curso quase que, vamos dizer assim, não vou chamar de acadêmico, mas seria no sentido de que ele é mais contando como é que foi o encadeamento cronológico do pensamento mágico. E aí a gente chegar efetivamente em fazer um curso de magia prática, que aí esse foi o primeiro que nasceu ali. E esses foram os primeiros cursos, né? Foram o curso que eu fui gravando. O Bruno ainda demorou um pouco para gravar o primeiro dele. E aí ele gravou de Jung, depois gravou de interpretação de sonhos, né? O Bruno gosta muito dessa área, então ele foi muito para esse caminho. E aí eu comecei a gravar curso de Kabbalah, de tarô, defesa astral, porque aí são assuntos que o pessoal gosta. Uhum. E aí eles andaram, né? Eles começaram a andar esses cursos. E aí chegou no momento que a gente olhou e falou assim, pô, eu acho que agora rola as viagens. Então, aí a gente também pôde falar que nas viagens, a gente não queria só fazer uma viagem de levar a galera lá para explicar a pirâmide, a tumba do Tutankhamon. A gente falou, não, vamos fazer uma viagem que seja uma jornada para essa galera. Eles não vão só conhecer os lugares, mas eles vão ser ali também... passar por um processo de serem desafiados a refletir, a pensar, a receber símbolos. A gente, na viagem para o Egito, a gente entrega um arcano maior do tarô em cada ponto marcante da viagem e traz uma reflexão. Então, aquele arcano passa a se tornar uma âncora simbólica daquele momento especial. E aí a gente traz essa vivência para essa reflexão. Então, esse tipo de liberdade que a gente começou a ter, ela foi sendo construída aos poucos. O público foi gostando, comprando a ideia também, né, de ter isso, e aí a gente conseguiu abrir mais esse lado, vamos dizer assim, né? Então, hoje tem a escola, a Inismon, está com quase 300 alunos, que assistem, né, aula toda semana, ao vivo, e que passaram agora por um processo de iniciação no fim de semana. Essa galera sabe que vai estudar comigo e sabe o que eu vou ensinar, porque está me vendo 10 anos, falando sobre essas coisas e, ultimamente, mais aberto. Então, essa liberdade hoje, ela permite com que, principalmente eu, agora tocando o canal sozinho, fale do que eu gosto, e não só do que eu gosto, no sentido que eu gosto de entregar, mas do que, para mim, funciona e faz sentido. Então, quando eu falo de magia no canal, eu estou falando de uma coisa que, para mim, é meu dia a dia. É o meu normal. Eu não consigo não ver a magia na minha vida. Não consigo não ver eu tendo pensamento mágico, eu colocando intenção nas coisas, eu criando aqui um talismã, um sortilégio, eu pegando uma carta de tarô todo dia de manhã para dar uma olhada como é que vai ser meu dia. E isso tudo no meio de trabalhar com TI, produzir filme lá para Disney, sim, fazer escola de autoconhecimento, fazer roda do ano, enfim, eu acho que isso é uma das coisas que eu acho legal, de mostrar para a galera. Eu gosto muito de mostrar isso, de que dá para você ter uma vida muito legal, muito bacana, e que o trabalho de autoconhecimento seja a base disso. Fantástico. E nisso, assim, ainda nessa questão que você falou de liberdade, né? Eu percebi que por assistir bastante, eu vi muito nitidamente quando você falou que no começo vocês estavam mais formais, aí com o tempo vocês trouxeram, né? Você e o Bruno trouxeram essa questão do bom humor. Tem uma das entrevistas que vocês fizeram, inclusive com o Lorde A, que também foi nosso convidado aqui, que eu assisti há pouco tempo de novo, fazendo as minhas maratonas de conteúdo de vocês. Vejo o Bruno ali meio brincando com o Lorde A, e o Lorde A, ele é muito clássico, né? Ele é muito erudito, né?
E eu acho que, tirando naquele momento que eu vi que o Bruno conseguiu tirar uma risada do Lorde A, eu só lembrei logo em seguida do que o Alexandre conseguiu também fazer com o Lorde A quando lembrou do Vampiro e a Polaquinha de Dalton Trevisan no meio da live. E o Lorde A achou fantástico, porque Dalton Trevisan, um autor curitibano, né? E ele, por estudar vampirismo e tudo mais, lembrava da obra do Dalton Trevisan. E foram 2 únicos momentos que eu vi o Lorde em algum vídeo que eu tenha consumido dele, espontaneamente sorrindo ali por questão de ter quebrado a liturgia do momento do próprio Lorde A, né? Então, achei muito legal isso de ter recordado em ver isso no Bruno. Mas, enfim, voltando aqui, e aí eu começo a perceber também no canal que vocês também começam a produzir não só coisas juntas, e vocês juntos, mas também dando essa autonomia, né? Do Bruno poder falar de psicologia analítica e tudo mais. E aí vocês também... Por que eu estou falando isso? Porque esse é um momento nosso aqui também, tá? Então a gente está, isso aqui, conversar com você, além de uma realização pessoal, para mim está sendo uma orientação de quais são os nossos próximos passos, né? A gente está percebendo isso, que assim, essa semana, a gente conversa com você hoje, amanhã com o Flávio Watson e na quinta com o Cristiano Zoucas, né? Do Relatos de Além, outro podcast fantástico. Você tinha falado de relatos que vocês também trouxeram em algum outro momento, de vocês, né? E aí a gente dá uma parada, a gente entrou numa onda de conversar muito com pessoas e deixou um pouquinho para trás o nosso conteúdo, né? A nossa criação, algo autoral nosso. E ao mesmo tempo a gente tem potencial de 3 pessoas aqui também para produzirem conteúdos com base naquilo que eles trazem, que a gente traz de melhor divisão de cada um de nós, né? Numa live aqui, essas 3 forças se unem, mas o quanto cada uma tem a contribuir, né? Então eu observei errado, realmente acontecer um pouco mais também dessa liberdade de vocês começarem a criar conteúdos e isso também gerar um pouco mais de volume para o próprio canal, né? Vocês não precisavam mais estarem juntos, não necessariamente, mas ao mesmo tempo produzindo, né? Cara, isso foi uma coisa que rolou na pandemia, né? A gente chegou num ponto que, pô, começou a pandemia, não dava mais para a gente se encontrar para gravar. Eu tive que montar, o estúdio era meio que num quarto na casa do Bruno. Então eu ia lá sempre gravar e tudo. De repente começa a pandemia, a gente não pode se encontrar. Aí eu tive que montar meio que um estúdio. Eu lembro que na época eu comprei um baita de um desktop desses gamer que tem, sei lá, deve funcionar de air fryer também, se eu talvez nunca tenha descoberto, mas que faz tudo, sabe? E aí comprei uma baita de uma câmera, comprei iluminação para montar. Tudo provisório. Porque eu falei, um dia a pandemia vai acabar, a gente vai voltar a gravar junto. E realmente acabou, a gente voltou a gravar junto, só que como eu já tinha montado aqui uma estrutura, o Bruno tinha a estrutura dele, muitas vezes a gente não estava conseguindo bater a agenda para gravar muitos vídeos de uma vez, que a gente sempre fez isso. Sentava, gravar 3, 4, 5 vídeos de uma vez, e aí ficava com uma gaveta grande de vídeo. E a gente começou a ter dificuldade de fazer isso, porque as agendas, a vida mudou muito, eu comecei a trabalhar muito mais de casa, ele também, a gente começou a ter um pouco mais de dificuldade. Aí o que a gente falou? Pô, beleza, vamos fazer o seguinte, a gente mantém aqui um dia de gravação, que a gente tenta gravar 1, 2 vídeos, mas a gente precisa continuar fazendo gaveta no canal, né? A gente vai viajar, vai ficar um mês fora, vai ter que deixar vídeo para esse um mês. E teve uma época que a gente estava soltando vídeo, eram 4 vídeos por semana. Então, era muito conteúdo produzido. E, cara, cada conteúdo nosso não tinha quase nada para pesquisar na internet. De ocultismo, era livro. Eu lembro de pegar vídeo que eu tive que pegar 8, 9 livros para ir pegando os pedaços do que eu precisava para montar o roteiro do vídeo. Hoje em dia você joga no chat GPT lá, ele te dá um roteiro pronto, né, cara? Tudo bem que você tem que ter um olho bom treinado para ver se não tem nenhuma besteira escrita ali. Mas, cara, não tinha nada disso. E você ia pesquisar assim, Telema na internet. Não tinha, cara, tinha às vezes um site que falava disso. Então você tinha aquela visão daquele autor do artigo daquele site, você não tinha nenhuma contra-argumentação. Então a gente teve que pegar livro, olhar, fazer. Isso dava muito trabalho também. Então o que a gente começou a fazer?
pega aí uns livros você para fazer os roteiros, até porque numa época era eu que fazia todos os roteiros, eu que escrevia, montava o roteiro, a gente gravava e o Bruno editava, então a divisão do canal era essa, eu montava a pesquisa e o Bruno editava. E depois, com o tempo, a gente começou a ter editor. Aí deu tempo para o Bruno produzir também pesquisa. Né? Ainda durante o tempo ainda fui eu, mas depois o Bruno começou a produzir pesquisa também. E aí a gente começou a ter conteúdo para os dois até gravarem separado. Isso acabou ajudando a potencializar a capacidade de criar conteúdo para o canal. Para atingir aí 4 vídeos por semana, a gente começou a ter que ter vídeo gravado só por nós. E muitas vezes era assim. Aí o que começou a acontecer? Eu tinha que pegar vários livros para montar um roteiro, porque o Bruno ia ter que ler aquele roteiro também para falar. Ele tinha que estudar o roteiro. A gente teve uma época até que a gente tinha o teleprompter. A gente botava o roteiro lá, a gente meio que ia se guiando pelo teleprompter. Claro que a gente falava, brincava, as piadas não estavam no teleprompter, mas a gente ia usando ali para guia. Só que chegou numa hora que a gente começou a gravar sozinho, que aí também teve um outro ponto que começou a facilitar. Eu tenho uma memória muito boa. Então, quando eu pegava 5, 6 livros para estudar um assunto, aquilo ficava tudo memorizado. Então, eu ligava a câmera e pum, gravava. Já estava tudo aqui, era só ir falando. Eu não precisava de cola, não precisava de nada, era ir direto. E o Bruno a mesma coisa. O Bruno começou também a estudar uns assuntos, e aí ele começava a criar tópico. Então, ele ia pelo tópico, ele lembrava do que ele tinha estudado e gravava. Então, era ligar a câmera e gravar. Foi até uma época que a gente parou praticamente de roteirizar, porque a gente já tinha o conteúdo dentro, era só botar para fora do nosso jeito. Então, essas coisas ajudaram a gente a produzir mais conteúdo, produzir mais vídeos também. E chegou até uma época que a gente só estava gravando separado. E aí a galera começou a reclamar, falando, não, vocês têm que gravar junto de novo, não sei o quê. Aí a gente voltou a ter sempre, pelo menos um vídeo por semana junto, a gente estava fazendo. E aí foi assim que a gente foi meio que organizando as coisas. E uma outra coisa que eu vou falar para vocês, uma dica que eu vou dar para vocês, é o seguinte: vocês vão conquistar com o trabalho de vocês e com o tempo um público que gosta de vocês. Claro que eles vão gostar de estar aqui e estar vendo o Léo hoje falando junto com vocês. Tem uma galera aí que me conhece, talvez tenha uma galera que não me conheça, que vai conhecer hoje. Mas esse público, eles estão aqui em primeiro lugar. O público que acompanha vocês vão estar, que está sempre aqui, independente do convidado. Amanhã vocês vão estar com o Flávio Watson, que é um cara sensacional. Vocês vão estar com ele aqui amanhã. Vai vir um público aqui dele também, mas vai ter o público de vocês. Essa galera, não caiam na armadilha de deixar de produzir conteúdos autorais. Porque essa galera, ela quer ouvir vocês. Ela quer me ouvir também? Talvez. Mas vocês, com certeza, eles querem. Eles vêm aqui para ver e ouvir vocês. Então, nunca descolem. Tenho as entrevistas, mas nunca descolem de vocês produzirem os conteúdos de vocês. Porque as pessoas querem ver vocês. Eu acho que tem muita gente que... eu conheço muita gente nesse meio que acaba se perdendo, porque as pessoas começam a seguir a pessoa por causa do conteúdo que ela produz. O jeito que ela ensina, o jeito que ela fala, se tem piada, se não tem, enfim. Quando essa pessoa começa a terceirizar demais a coisa, perde a alma da coisa, sabe? E aí as pessoas... né? Exato, e elas param de se identificar com aquilo. E olha, então... é tão verdade isso que você está dizendo, que temos até um comentário aqui de uma pessoa que nos acompanha lá na Twitch para acompanhar o crescimento da minha barba. Está aqui, ó. Sensacional. Como barbeiro, eu amo esse show. É cada etapa do crescimento da barba. Sensacional. E a gente não acreditava em nada vindo da Twitch, hein? Temos alguém da Twitch. Olha aí, tá vendo? E é isso, e vocês vão acabar construindo esse público. Então confia no conteúdo de vocês, confia que a galera tá vindo aqui por causa de vocês, entendeu? Isso é importante. As pessoas querem ouvir vocês. Eu falava isso muito pro Bruno uma época. O Bruno falava, eu enchi o saco do Bruno, porque o Bruno é Jung. Eu falava, Bruno, pelo amor de Deus, grava um vídeo sobre o Freud. Eu não gosto do Freud. Eu falei, mas grava um vídeo, você vai informar as pessoas. Não é para você chegar no fim do vídeo e falar, Freud, eu te amo. Eu não estou te pedindo para você fazer uma declaração de amor. Só vamos informar as pessoas. E ele reclamava, mas ele foi lá, montou o roteiro e gravou o vídeo sobre o Freud. E aí, quando ele estava criando esse roteiro,
Ele estava pesquisando 200 mil livros, porque ele se desligou do Freud, né? Ele não queria. Então, aquela coisa que você vai esquecendo, você vai deixando para trás. Sim. Cara, eu lembro que ele chegou com um roteiro, sei lá, que ia dar um vídeo de, sei lá, de 2 horas. Eu falava isso muito para ele. Fala, cara, ninguém tá vindo agora na internet para ver uma tese de doutorado, cara. As pessoas querem ser informadas, elas querem entrar e querem ter uma informação de qualidade de quem era o Freud. Então, entrega o essencial. Para quem quiser saber uma tese de doutorado, provavelmente vai entrar na faculdade de psicologia e aí lá vai ter tempo suficiente para aprender tudo que quiser do Freud. Então, entrega aquilo que as pessoas querem. Elas querem ouvir o que é o Freud, quem é o Freud, por que ele ficou famoso, quais são as teorias famosas dele, talvez uma fofoquinha aqui do Freud, mas alguma coisa assim que as pessoas se identifiquem com o conteúdo. E eu falava para ele, as pessoas não querem ouvir um trabalho acadêmico de XYZ, as pessoas querem ouvir o Bruno falando, as pessoas querem ouvir o Léo falando, e aqui elas vão querer ouvir o Ale, a Roberta, o Luciano falando. Então não percam isso jamais, cara, porque é o que as pessoas procuram. Elas procuram sangue novo, oxigênio novo, pessoas com ideias diferentes. Elas querem ouvir vocês. Não deixem isso para trás. Ótima dica. Obrigado, Léo. Você veio coroar aí com o movimento que a gente está fazendo nesse momento, né? A gente queria chegar a mais pessoas, independente de inscritos, não é essa a questão, mas chegar àquilo que a gente falava. E no início do canal, quem quiser até fazendo um convite aqui, que está participando, vindo pela divulgação que o Léo fez, pela audiência que ele traz, pelo conhecimento da humanidade, por ele mesmo, que a gente tem vários conteúdos bem interessantes. Nós temos menos de 1 ano de canal, mas a gente já produziu bastante coisa interessante. Para mim, um dos meus melhores vídeos aqui junto com o Alexandre, a Roberta ainda não participava, era um estudo que a gente fez sobre o medo do escuro. A origem do medo do escuro é um dos vídeos que eu particularmente tenho muito orgulho de ter participado, de ter criado com o Alexandre. E dá um baita trabalho, né? Então, a teoria de edição, o Alexandre foi criar, usou inteligência artificial para criar imagens e tudo mais. Então, nos dá muito orgulho isso. Então, aconselho quem quiser acompanhar um pouco do que a gente já criou. E é isso, a gente tem essa visão agora, né, de voltar um pouquinho à nossa origem, não que a gente tenha uma história tão grande, mas no sentido assim de a gente... que nós começamos, né? O que nos faz estarmos aqui, né? E você falando isso é o reforçador do que a gente está nesse momento fazendo aqui. Legal. E Léo, queria entrar aí já, a gente caminhando para uma boa parte da nossa finalização, até entendendo, para não estender muito aí com você também, mas falar um pouco de 2 questões, ainda concluindo essa visão das viagens que você faz, e talvez um primeiro momento pisando num sentido mais místico, mais esotérico da nossa conversa aqui, com toda a história que se tem, vamos falar de Egito, né? Toda esse orientalismo que a magia passa num determinado momento, sabendo da história de Crowley com o Egito, quando você pisou lá pela primeira vez, deve ter passado pela tua cabeça como tudo aquilo se ocorreu entre Crowley e esposa, entre o Aiwass, né? Eu nunca pronuncio corretamente. Você conseguiu, num primeiro momento que você pisa num cenário em que você, por ter lido, e como você mesmo falou, né, consumir os livros, para fazer parte das ordens, você conseguiu sentir aquele ambiente como descrito, ou como em algum momento você tentou perceber? Ou já é uma outra história, já é uma outra vida que ocorre ali? Cara, eu levo muita gente comigo lá para o Egito, e muitas pessoas, elas têm uma... Olha aí, Havana. Muitas pessoas, elas têm um sonho de infância de ir para o Egito, né? Por causa da história, das pirâmides, dos deuses, dos faraós. E quando a gente chega lá, é tanta coisa. O Egito, ele tem um negócio que eu acho que quem já conheceu a Grécia vai entender. Quando você vai na Grécia, você vai visitar lá o Pártenon, você vai visitar o Templo de Diana, o Templo de não sei o quê. O que você vai ver? Você vai ver um chão lá com delimitação de onde era o templo e as colunas.
maioria dos templos não tem teto, não tem mais estátua, não tem mais nada lá. Quando você chega no Egito, você vê coisas que estão do jeito que elas eram há 3.000, 4.000 anos atrás. E você entrar, por exemplo, numa tumba no Vale dos Reis, que está com a tinta original ainda, você olha e fala assim, não, isso aqui pintaram semana passada. Não, e a equipe falou, não, isso aqui não está nem restaurado, está do jeito que era. A hora que você olha para essas coisas, tanta coisa, que é até difícil de dizer aonde que você não sente alguma coisa lá no Egito. Eu vou dar alguns exemplos. Logo no primeiro dia que a gente já está no Cairo, a gente já vai para Gizé ver as pirâmides. Então, já no primeiro dia, você já pode entrar na maior pirâmide que tem. Aí, quando acaba, você sai da pirâmide, você fala assim, agora acabou a viagem, né? Já vimos a pirâmide, entramos na pirâmide. Cara, a galera que viaja com a gente fala isso, mas vocês já vão mostrar a pirâmide no primeiro dia? Vamos, mas vocês vão entender. Porque o que vai acontecendo ao longo da viagem e nos outros lugares é tão, ou às vezes mais místico até do que entrar na pirâmide. Então, quando você chega ali no Cairo, olha para o Cairo, imagina que quantos egiptólogos estiveram lá, Napoleão passou por lá, o Crowley passou por lá, você saca tudo aquilo que acontece ali, você entende a cultura daquele povo, já é por si só impressionante. Você chega na pirâmide, já é algo que você fala, olha o tamanho desse negócio, olha, parabéns para os antigos egípcios por terem construído isso aqui. Só que a hora que você, por exemplo, você chega em Philae, na ilha onde tem o templo de Ísis. E aí, contar o que aconteceu numa das viagens. A gente chegou nessa hora, não tinha quase ninguém no templo. Todas as mulheres do grupo estavam dentro do santuário, com a mão no altar de Ísis, onde ficava a deusa, em forma de estátua de ouro, que era ali que a deusa habitava. Todo mundo, todas as mulheres colocando a mão e todas elas emocionadas e chorando. Cara, isso é uma experiência que só quem está ali para sentir aquilo. Você entra em lugares ali que você sente uma energia que você fala, meu, de onde isso está vindo? A gente tem um dos templos, eu não posso falar qual que é, mas um dos templos bem famosos lá no Egito, a gente conhece o chefe da arqueologia do templo. Então, toda vez que a gente vai lá, ele fecha o templo para a gente. E a gente fica lá 15, 20 minutos para fazer um ritual dentro do Sancto Sanctorum do templo, que é um templo de 5.000 anos de idade. E aí você fazer um ritual dentro de um lugar desse é uma baita de uma energia. Então é uma baita oportunidade de ter essas experiências lá num lugar que o templo está de pé, está com teto, está com as pinturas, está com o nome do faraó que construiu, sabe? Puta que demais. É um lugar assim. Você não sente uma coisa, você sente várias coisas. É isso, é muito. É até difícil, até Luciano, de, por exemplo, parar e falar assim: não, eu cheguei lá, eu lembrei do Crowley, porque eu vi a Estela, eu vi não sei o quê. Não, cara, é tanta coisa acontecendo que cada dia você acorda, você vê um negócio, você sente uma coisa diferente. Que chega no final da viagem, a gente olha para as pessoas e vê que as pessoas estão extasiadas. Tem gente que viajou com a gente que, viaja o mundo inteiro, não sei o quê, que acabou a viagem e falou, meu, foi a melhor viagem da minha vida. A gente já levou guia turístico que trabalha em outros países, que chegou lá, meu, essa viagem foi a viagem que vou guardar no meu coração para sempre. Porque são quantos dias de viagem? São 15 dias. Uou, é bastante tempo. Bastante tempo. A gente conhece muita coisa no Egito, muita coisa. Dá para você sair de lá e falar, meu, eu conheci o Egito, e eu vivi de norte a sul, de leste a oeste, e eu experienciei coisas totalmente diferentes no Egito. E como que você foi juntando esse guia, esse tour? Como que você fez? Como você pensou nisso? A gente, toda vez que a gente fecha uma viagem para algum lugar, a gente busca sempre que tenha alguém de terra para fazer a logística para a gente. Então, a gente muitas vezes demora para definir isso. Quando eu fui para a Índia a primeira vez em 2019, foi os guias da Índia, que é o Roberto e a Lari, me procuraram e procuraram o Bruno também. Falaram assim, todo blog que eu entro no Brasil falando de Índia, tá o vídeo de hinduísmo de vocês lá para explicar o que é o hinduísmo. Vocês não querem vir para a Índia para fazer isso? Aí a gente falou, é a chance que a gente queria de fazer a primeira viagem. Só que a gente deu sorte, porque os dois eram brasileiros, moram na Índia, são duas pessoas incríveis, assim, incríveis.
E aí a gente montou a viagem para ir para a Índia, com eles deu muito certo. Eu falei para o Bruno, ó, vamos replicar esse formato. Nessa história, um amigo meu pediu indicação para ir com eles para a Índia. Foi com o Roberto Calari, quando voltou, falou, pô, obrigado, não sei o quê. Ô, Léo, você devia fazer isso no Egito. E aí ele me indicou um cara no Egito. Quando eu adicionei o cara no Facebook, eu vi que o cara era amigo de... Tinham pessoas que eram amigas dele, que eram minhas amigas aqui do Brasil. Eu comecei a ligar para essas pessoas, perguntar quem era o cara. Fala, pô, o cara é fantástico, o cara é incrível, o cara ele é egípcio, mas ele fala português e ele é egiptólogo, era formado, o cara sabe tudo. Eu falei, pô, esse cara é o cara. A gente namorou um ano, vamos dizer assim, até fechar o negócio. Quando fechou, ele me mandou um roteiro, que é o roteiro que todo mundo faz quando vai para o Egito em geral. Só que eu sou estudioso, estudo história, estudo um monte de coisa. Eu peguei o roteiro dele, refiz o roteiro inteiro. Falei assim, ó, eu quero que o meu grupo tenha essa experiência e visite esses lugares. Aí eu falei, dá. Aí eu adoro egípcio, porque o egípcio falou, pagando, dá tudo aqui. Eu falei, então, quanto custa para fazer isso? E aí ele montou exatamente o roteiro que eu montei. Ele foi ajustando dias, datas, coisas assim, né? Mas ele conseguiu encaixar tudo que eu queria fazer dentro do roteiro. Cara, aí a gente fez uma primeira viagem. Essa primeira viagem foi de 18 dias. Porque aí a gente fez uma viagem mais larga, maior. A gente acabou indo, por exemplo, para o extremo oeste do Egito, quase na Líbia, onde tem o oásis de Siwa. Que eu queria ir para lá, porque lá tem o oráculo de Amon, que é onde o Alexandre o Grande foi coroado faraó do Egito. E é um oásis que é famoso na época do Império Romano, porque ele era o celeiro de trigo do Império Romano. Eu quero ir. E aí, ao mesmo tempo, eu queria ir para o extremo leste, que a gente queria subir o Monte Sinai. E aí ele montou o roteiro e deu certo. A gente fez essa experiência de 18 dias e a galera pirou. E aí a gente foi ajustando até chegar em 15 dias. Então foi um roteiro que eu montei. Tanto é que na última viagem agora, eu sempre quero pôr uma coisa nova, né, no roteiro. Então na última viagem que eu fiz no fim do ano passado, foi em abril do ano passado, eu já cortei um negocinho ali que eu achei que não estava tão legal e já coloquei uma outra coisa bacana. E eu já saí de lá com o roteiro pronto, entreguei na mão dele. Uma semana depois ele já mandou os valores. Eu falei, beleza, já temos a viagem do ano que vem já roteirizada. Então, normalmente no Egito, eu também já vou conversando, pegando dica de algumas coisas, já vou dando uma polida no roteiro também. E aí cada pessoa que viaja com a gente vai ver uma coisa diferente. Agora, por exemplo, quem vai com a gente agora em maio vai ter a sorte de pegar o museu novo aberto. Sim, é verdade. Incrível, que eu estou super ansioso para ir pegar o museu aberto. Então, sempre vai ter uma novidade. E aí eu sempre vou pesquisando essas coisas e vou encaixando. Legal você contar a história no local da história, né? Você contar a experiência, que é o que você falou. Não adianta você ter só a parte conceitual e não ter experimentado. O mesmo vale para as viagens, né? E levar as pessoas para esses lugares e sentir a atmosfera desse lugar, né? Porque existe uma energia nesses lugares, né? Cara, imagina, a gente estava em Bodh Gaya, na Índia. Eu sentei todo mundo embaixo de uma árvore e falei assim, ó, tá vendo essa árvore aqui? Essa aqui é uma descendente da figueira no mesmo lugar onde o Buda iluminou. Você está sentado no lugar onde o Buda iluminou. Então, deixa eu te contar agora a história do budismo. Cara, não tem isso. É outra absorção, né? Total. É outra pegada. Muito tá legal. Eu arrepiei agora com isso que falou. Cara, a gente entrou dentro do templo de Amon, na sala do Santo Santoro. A galera entrou e eu falei, vocês sabem onde vocês estão? A gente acha que está num templo. Eu falei, vocês estão num lugar onde Alexandre o Grande entrou aqui com o sacerdote do templo de Amon, que era, na época, o oráculo que rivalizava com o oráculo de Delfos. E foi aqui que esse cara entrou, e quando ele saiu daqui, ele saiu coroado faraó do Egito. Tinha uma multidão aqui embaixo. Falei, olha lá para baixo. Aquilo ali estava tomado por uma multidão que viu Alexandre o Grande sair como faraó. Vocês estão exatamente no lugar que isso aconteceu. E aí você conta a história. Cara, viver isso, e você sentir a energia do lugar, sentir aquele lugar ancestral com aquela energia, cara, isso é muito mágico. Então, essas vivências eu queria que o público tivesse. E você sabe o que é mais mágico? Bom, eu sou da comunicação desde que eu nasci, né?
E ver você falando, ouvir você falando, não tem uma pegada sensacionalista. Porque normalmente, se fosse uma outra pessoa, isso é um elogio, falando disso, né, ela falaria com uma outra roupagem, com um ar sensacionalista. Você fala com uma naturalidade que assim, que é a sua naturalidade, que é a naturalidade de quem vivencia naquele lugar. E puta, eu já fiquei com vontade de ir, né? Porque não, eu não estou sentindo uma apelação mesmo, assim, é um negócio que é muito natural teu, é muito, vamos, porque vai ser legal, assim, eu experimentei, eu quero que vocês experimentem, mas se vocês também não quiserem, tá tudo bem. Isso, olha, acho que isso é a verdade que a gente tem para contar, né? Nossa. E eu juro que acompanhando o canal, vendo os vídeos, né, tipo o vlog que vocês fizeram, né, com muita qualidade, porque eu sei que vocês contrataram gente para filmar e depois editor que está acostumado com documentário, tudo. Eu vi a preciosidade que vocês levaram, mas confesso que talvez por alguma limitação minha, agora com o que você está falando é que eu consigo ter a proporção do que isso é. Não tinha conseguido, eu tinha percebido quão relevante foram as viagens e quanto continuarão sendo, mas eu não tinha somado isso, condensado isso de uma forma tão natural e orgânica quanto você trouxe. Muito legal, Léo. Cara, é a história viva, né, cara? E você tá lá no lugar onde as coisas aconteceram. Cara, acho que se estar lá e não se empolgar com isso, sei lá, melhor você tá morto, porque, cara, é incrível, assim, sabe? Você tá andando no Nilo, assim, de cruzeiro, aí começa o barco aí indo pra margem, de repente você começa a ver um templo gigante aparecendo, fala, não, pelo amor de Deus, barco, para aqui, aí o barco para, e aí você desce pra ver o templo e fala, cara, isso é muito legal, cara. É a história viva, entender que a galera vivia em prol do rio, em torno do rio, então você faz um cruzeiro, você tá indo para onde a galera navegava, sabe? E construir as coisas. É muito legal, cara. Essas viagens, acho que quando a gente tem uma... Acho que eu pegar isso que a Roberta falou, acho que eu me esforço para passar para essas pessoas, principalmente quando elas estão lá, a riqueza do que é aquilo, do que elas estão vivendo, para elas terem consciência de onde elas estão e do que elas estão fazendo. Porque acho que isso torna a coisa inesquecível para elas, né? Fala, cara, eu tô num lugar... Tem um lugar lá em Silva também, que é esse oásis, né, que eu falei, que era uma piscina que a Cleópatra adorava ir para lá para se banhar na piscina. Aí eu fico brincando com as meninas, talvez vocês estão tomando banho, a Cleópatra tomou banho. Cara, é uma brincadeira, mas realmente a coisa aconteceu e é muito legal você olhar para o lugar e falar, cara, é isso aqui, né? E o que é legal que você também tem feito é isso que você falou, né? Você vai cada vez ajustando, trazendo alguma novidade, algum outro ponto de vista, que faz esse tipo de evento, esse tipo de viagem se tornar interessante de novo até para as mesmas pessoas, né? Olhar, ter aquela mesma experiência e somar alguma outra, né? Ter uma outra visão. Então isso é bacana ter como... Não é uma única ida, né? Você vai gerar a vontade de as pessoas voltarem pela própria experiência e pelo aquele algo a mais que você vai somar ali para a experiência da vida da pessoa, né? Não, e outra, vão criando conexões, né? É o passado com o seu presente, né? É igual quando você vai visitar, vai conhecer o lugar de origem dos seus pais, os seus avós, os seus ancestrais. É o teu passado, né? Toda a sua ancestralidade com você ali naquele lugar. Eu falo isso por experiência própria, né? Como é mágico você visitar o lugar onde seus avós nasceram, seus pais nasceram, né? Tudo começa a fazer sentido. E quando, principalmente para os magistas, né? Para a gente que gosta de espiritualidade, todas essas coisas, quando você começa a entender o berço de todas as coisas, onde tudo nasceu, e você está em contato com isso, você começa a fazer mais sentido para você mesmo, né? Coisas que começam a fazer sentido para você. Cara, e junto com a Babilônia, é o berço da magia ocidental. Ritual menor do pentagrama, oração judaica, você rastreia tudo isso até a Babilônia e rastreia tudo isso até o Egito. Você vê a magia ali, como ela nasceu ali. Cara, eu gosto da Índia, a gente foi para Salem, vai para o Peru ano que vem. Mas Egito... o Egito, cara, agora que você chega lá, bate o negócio. Assim, eu entendo o Crowley ter
trazido ali o livro da lei, porque o lugar tem uma energia inacreditável, cara. Ó, e vai ser legal ter essa conversa amanhã, né? A gente vai claro, conseguir resgatar sequência... muita coisa. E aí, Léo, até para a gente virar a página aí para os minutos finais aqui, o Seraf, que é daqueles que, como você falou, de gente que está aqui com a gente, que já participou, a gente tem um quadro aqui que é Invocando Inscritos, que a gente traz a participação de amigos que se tornaram aqui, e o Seraf é um deles, e ele traz uma pergunta aqui, né? Sou pirado na mitologia de Hermópolis, tem algo ainda lá, Léo, você sabe? Tem, cara, tem muitas ruínas, tem lá ruínas da época do Ramsés II. A cidade foi muito saqueada, principalmente quando os árabes chegaram na região, mas as ruínas do templo de Tote ainda estão lá. Inclusive, existem partes lá bem preservadas ainda do templo, que tem até um babuíno lá, esculpido. E tem em volta ali também algumas tumbas de algumas dinastias que resolveram enterrar seus mortos lá. A gente tem a história do Akhenaton, né? O Akhenaton se torna um faraó herege lá no Egito. E o Ramsés II, ele pega inclusive pedras lá dos templos do Akhenaton para construir o templo dele lá. Então você tem um pilone, que é o que a gente chama, que é a entrada de um templo egípcio, né? Quando eles eram feitos em várias etapas. Mas a gente tem na cidade, que era o centro, né, do culto do deus Tote, a gente ainda tem um templo lá, está em ruínas, mas que ainda tem os pedaços que dá para você ver como é que era. Então é o tipo de coisa que, para quem gosta de Egito, gosta de hermetismo, gosta de Tote, é um lugar que tem que ir. Tem que ir. Não é, talvez ele não seja tão rico de templos quanto outros lugares são, né, porque tem muitos mais preservados. Lá, como eu disse, foi saqueado e tudo, mas para quem gosta, vai se divertir lá, porque vai ver o babuíno, vai ver a cripta, vai ver tumbas das dinastias que enterraram a galera ali do lado. Então, vale a visita à cidade de Kenum, né, que depois passou a ser chamada de Hermópolis Magna, que aí pelos gregos. Vale a pena ir até lá, porque para quem gosta, vai se divertir horrores lá. Fica aí então a dica, Seraf. E bom, Léo, a gente já para concluir, que eu queria assim que você trouxesse um mapa do que está planejado aí, que pudesse nos trazer. Eu sei que tem muita gente que te segue aqui, mas para aqueles que eventualmente não, você desse o endereço do site, a gente vai colocar aqui também, mas que dissesse dos cursos, das viagens que estão programadas e, para concluir daí, que você trouxesse um cenário, né? O que você está trazendo para 2025 em diante, com o canal agora sendo conduzido por você, o que você está trazendo de novidade aí para nós, mas antes disso, falar dos cursos e do que tem programado de viagem aí para a gente ficar atento. Legal, maravilha. Bom, tem um site que é universocdh.com.br. Aí lá a gente tem uma aba de cursos, tem a aba de viagens. Para a galera conhecer um pouco do que a gente faz de curso, do que a gente faz de viagem, dá para olhar lá pelo site. Esse ano a gente tem em maio a viagem para o Egito, que a gente faz todo ano, né? E em setembro a gente vai para o Peru. E essa viagem do Peru, a mesma coisa que eu contei para você, Roberto. Eu olhei para o país e falei, beleza, todo mundo vai para Lima, para Cusco e para Machu Picchu. Nós vamos. Mas tem pirâmides no Peru, que são as huacas. Então vamos para o norte para conhecer as pirâmides. E por coincidência ou não, né? Tem uma aluna minha que, enfim, que já deixou de ser aluna, já é amiga, já, né? Ela foi arqueóloga lá no Peru, trabalhou nessas escavações no norte. Então ela vai junto para fazer a parte de explicar a parte das huacas, desses povos mais antigos que os incas, que são os moticas, os lambayeques, essas culturas todas. Então essas são as duas viagens que a gente está programando para esse ano para fora. Egito em maio e o Peru em setembro para fazer essa... Aí mesmo esquema, vão ser 15 dias para que a gente, como eu brinco, para a gente subir no Peru. Então a gente vai subir, vai pegar a parte de baixo do Peru, mas vai subir no... Os cursos estão lá no canal, a gente tem curso de simbologia, curso de magia, de cabalá,
São cursos ali para a galera que quer ou iniciar no caminho ou quer aprofundar já em mais alguma coisa. Tem a Escola de Magia do Canal, que é o Colégio Magístico e Filosófico Inismon, que não dá para entrar no colégio agora, porque as vagas acabaram na última turma, mas talvez no meio do ano eu abra de novo mais uma turma. E o que tem de novidade para esse ano? Esse ano, finalmente, nós vamos fazer algo que estou muitos anos enrolando para fazer e finalmente nós vamos fazer. Vão sair 3 livros esse ano. Então, tem um livro ligado ao nosso tarô, que vai sair em breve. Tem um livro meu, que está sendo escrito, de magia prática, que já é um livro que está sendo escrito há um bom tempo. E, por fim, a gente vai ter um livro que vai ser um grande apanhadão da história do CDH. Então, esses 3 livros estão prometidos para esse ano aí também. Pô, nossa, Bastante coisa. Mega novidades aí, bacana. E podemos contar que o CDH o Conhecimentos da Humanidade vai continuar no YouTube aqui com a tua produção, vídeos novos. Boa, firme e forte. legal. A ideia é continuar trabalhando as mídias, né, como a gente trabalhar o Instagram com os Reels e trabalhar aqui o YouTube com os vídeos mais longos, né, para a galera que quer aprofundar mais no conteúdo, poder entrar aqui e consumir esse tipo de conteúdo. Bacana. Possibilidades, eu vou fazer uma brincadeira. Possibilidade de substituição do Robin ou não? Eu acho que Vagas não. abertas? Não, mas eu entendo, cara. O que eu tô pensando em fazer, e eu tô... Porque assim, eu sou daquela filosofia que ninguém é substituível. Então, acho que é impossível substituir o Bruno. Então, sim, até em honra à memória dele, né? Ele não morreu, mas em honra à memória dele, acho que não faria sentido agora. Sim, mas sim. O que eu quero fazer, e eu devo começar a fazer isso em breve, é ter algumas pessoas que vão estar mais junto de mim fazendo alguns tipos de conteúdo. Então, vou continuar conduzindo os vídeos do jeito que o pessoal do CDH gosta, mas eu convidei uma professora, que é professora, doutora, tem vários livros publicados para fazer alguns conteúdos também ligados ao sagrado feminino, à história do matriarcado e das religiões, né? Antes da gente começar a ter as religiões já mais patriarcais, para a gente começar a investigar a história da humanidade mais longe do que a gente chama de história, né? A história já está na sociedade patriarcal, com a escrita e tudo. E legal, essa parte da história a gente fala bastante, conhece muito. Mas o que vem antes? Então, acho que também a ideia é que eu tenha... ela acho que vai se tornar mais recorrente, mas que possa trazer também outras pessoas para gravar alguns conteúdos juntos e aí a gente continuar, enfim, produzindo esse tipo de conteúdo para informar a galera. Então, assim, não vai ter um Robin de novo, né? Vai ser o Batman mais o Cavaleiro das Trevas agora, barba mais branca, mais sozinho, mas eu vou trazer de vez em quando ali o Flash, o Lanterna Verde, a Mulher Maravilha, para ajudar com algumas coisas. Vai formar a liga. Até fazendo uma referência, a gente também conversou com outro cara querido, que é o Bruxo Fagundes. Também foi uma live excepcional. Aconselho para quem goste dele, quiser assistir. A gente também foi um lado bem informal, a gente teve uma interação com ele bacana. E ele comentou com a gente assim, que a gente estava querendo ter próximos de nós outros nomes também que sejam desconhecidos como nós, mas que queiram falar. E o Seraf é um querido que também participa aqui com a gente, que tem por natureza, essa vontade, esse conhecimento para compartilhar também e para construir mais. E aí eu lembro que o Fagundes deu o nome nesse momento de... Como é que foi, Alexandre? De Liga? Concílio. Não. Concílio dos Notáveis. Concílio dos Notáveis. Concílio dos Notáveis. Criar o concílio, substituindo aí a Liga da Justiça. É uma brincadeira. Léo, cara, muito obrigado mesmo. Eu sei que a Roberta vai agradecer, o Alexandre também, mas eu estou aí agradecendo a você por mim. É muito bom tê-lo aqui, é muito importante eu poder dizer isso. Eu fico emocionado porque até na pandemia você, Deodébio, todos fizeram muita companhia num momento difícil da vida de todos nós. Foi onde eu consumi mais.
E assim, eu como autista, eu tenho, e vou sempre falar isso, não importa se as pessoas gostam ou não, eu tenho o meu hiperfoco auditivo. Uhum. Então a tua voz, a voz do Bruno, Deodébio, enfim, todos são vozes muito queridas minhas. Vozes que me fazem bem. Legal. Pô, ter você aqui é isso para mim, tá? Bom. Então tô agradecendo de coração, obrigado. Uma honra que a gente possa conversar outras vezes, porque sempre será uma honra tê-lo aqui conosco, tá bom? Obrigado, cara. Obrigado de verdade. E espero que esse primeiro contato seja só o primeiro de muitos aí. Super. Assim seja. Léo, super obrigada. Quando o Lu falou que ele tinha conseguido falar com você, eu já dei vários pulos, que eu falei, puxa, esse é o cara que vai ser legal conversar, porque a gente se prepara, mas não precisa se preparar muito, porque como o Luciano falou, a gente tanto ouvir, parece que já conhece. Então, chega a ser até meio bizarro, né? Falar assim, a gente já sabe mais ou menos como vai falar, como vai se portar, eu não vou precisar nem beber para ficar à vontade, para ficar de boa, né? Então, é mais ou menos isso. Super obrigada, estou muito feliz, assim, muito realizada também, assim como o Luciano, e muita honra e gratidão por você ter aceito aí falar com a gente. Obrigada mesmo. Eu também obrigado. Agradeço também, muitíssimo obrigado por ter vindo. Os outros já falaram tudo o que deveria ser dito e eu passo deles as minhas palavras também. Obrigado. Ale, Roberta, Luciano, obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção. É muito bom quando a gente é recebido no lugar de pessoas educadas, de pessoas que estudam, de pessoas que estão fazendo um trabalho bacana, um trabalho responsável. Então, o que eu puder fazer para ajudar, eu não estou falando só porque a gente está no ar, não, mas conta comigo. Agradeço o carinho de vocês de verdade. Agradeço também pela paciência com a minha agenda, porque eu tô num momento aqui de ajustes, ainda tá coisa. Vocês podem imaginar, né? Tocando agora o canal sozinho. Não que eu estou sozinho, tem pessoas que trabalham comigo que são sensacionais, mas é uma fase de reestruturação, recriação de agendas. Então, assim, poxa, muito, muito obrigado pela paciência. Foi um prazerzaço poder estar aqui com vocês. E, de novo, né, quando quiserem ir mais para frente, quiserem conversar sobre outro assunto, outra coisa, vou estar disponível para vocês. Gostei muito e sucesso. Sucesso com o canal de vocês, que a gente precisa de muitas iniciativas iguais a essa. Valeu mesmo, Léo. Então, a todos que participaram, que vieram pelos meios em que o Léo divulgou a nossa live, o nosso canal, obrigado a vocês. Serão sempre muito bem-vindos. Aqueles que nos acompanham também, obrigado pela participação e interação. A gente espera que sempre a gente consiga, seja por convidados ou nós mesmos, nos produtos e nos conteúdos que a gente vier apresentar daqui para frente, que vocês continuem participando, tá bom? Todos uma boa noite e amanhã, quem quiser participar, Flávio Watson, falando sobre Telemann, sobre Crowley, sobre o Calem também. Então, aguardo a todos vocês amanhã também. Obrigado, gente. Obrigado, Léo. Até mais. Um grande prazer. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts.